Só que ainda a gente, quando olha para os números hoje, vê que o Brasil tem uma concentração muito grande ainda em banco. E a gente tem percebido que o cliente tem evoluído, não na proporção como o exterior, mas tem evoluído até por conta do avanço tecnológico. Mas o mercado parece que tem ciclos. Trava o crescimento do modelo autônomo, volta a crescer e aí bagunça um pouco o mercado. Pô, isso é muito importante para levar para as pessoas, né, que hoje você tem mais profissionais para poder consultar, cara, de que maneira tá a minha vida financeira, né, não só, pô, produto, onde que eu estou investindo, percentual do CDI e tal, mas alguém que de fato olhe para a vida dela. Bem-vindo a um dos melhores episódios do VerticCast. Eu tenho certeza, antes de acontecer, um dos principais motivos do grupo Vertic, Vertic Invest, Vertic Corretora, Vertic Educacional e outras empresas dentro do grupo existirem, um dos caras que mais apostou no nosso potencial como empresário, está aqui com a gente. Um amigo, um parceiro de longa data, chamado Bruno Solano, da Simetria. E aí, Brunão? Prazer estar aqui com vocês, uma honra participar. Vamos ver, espero que eu possa contribuir aí com o conteúdo de vocês, mas pô, obrigado, não, sem muita modéstia aqui. 4.0 já não? Quase, Quase 4.0. Como é 3.7. que você se sente? Um cara que nem 40 tem, com um cara de 20, ser responsável pelo sucesso e por convencer tanta gente boa no mercado financeiro a empreender, cara. Porque realmente a gente está aqui por tua causa. Você foi um cara que ficou anos ali, pô, vamos, cara, vamos lá, vocês têm potencial. E hoje a gente vê frutos de algumas coisas legais e você também tem muitas operações gigantes aí no mercado. Cara, foi você o pai, foi você que foi o mentor desse negócio. Tão jovem. E aí, qual que é o sentimento Pô, disso, cara? cara, fico feliz demais de ouvir isso. E assim, aproveitando o gancho, acho que, genuíno demais isso, porque, pô, o nosso mercado é duro, a gente sempre trabalhou muito duro e acho que as parte, assim, esse componente de reconhecimento, ele é um grande combustível para você continuar. E pelo menos essa minha última passagem profissional, que foi na XP, poxa, eu e os meus sócios ali, né? Virei sócio da XP em 2019. Eu e os meus sócios, a gente acho que foi um dos grandes responsáveis por essa nova safra de escritórios. Então, poxa, assim, eu acho que eu e o último sócio que ficou lá, a gente fez, pô, uns 300 escritórios Caramba. juntos. Acho que uns 100. Metade. Fora as pessoas que a gente ia apresentando para os escritórios, né? Que esse era o Conectando, nosso né? mandato inicial. E Uhum. depois esse mandato se converteu para a estruturação de novos escritórios. É... Mas assim, foram 6 anos na XP, um dia após o outro, e fazendo, e as metas lá em cima, e montando os escritórios, e engajando as pessoas. Eu acho que. Só que eu acho que nenhuma corrida, nenhuma maratona ser completa se você não tiver a motivação a cada quilômetro, né? Hum. Então, valia pra gente, a mesma coisa. Assim, você sai de um mês que você estruturou, você abriu 4 novos CNPJs, aí no próximo mês começa tudo de novo, cara, assim, aquele. É um sprintzinho, senta, respira, outro sprint, senta, respira, outro sprint. Cara, só que isso não é possível só com reconhecimento profissional e tal. Isso aí também você precisa do reconhecimento pessoal de quem tá atrás do balcão, sabe? Quem é o empreendedor? Quem é o empreendedor. E assim, ouvir as histórias depois, ouvir o filme no final, cara, isso aí gerava um. Acho que gera para todo mundo que tá nessa indústria um baita combustível para você seguir. Você vê, de fato, a mudança que você provoca na vida das pessoas. Tem até uma história boa, depois a gente conta, mas você impacta a vida delas, você impacta a vida da família delas. É E uma assim, se responsabilidade você não gigantesca, né? acredita nisso de fato, se isso é só um mandato que você tem, uma cadeira que você tem na instituição que você trabalha, cara, isso aí tem vida curta. Agora, se você acredita nisso de fato, cara, assim, com certeza absoluta você vai impactar positivamente muito mais vidas do que algumas outras que, pô, alguns outros projetos que não deram tanto certo. Legal. Mas, assim, é impressionante que parece até papo de vendedor, mas me perguntam muito, né? Me perguntavam, poxa, mas qual o percentual dos escritórios que não dão certo? Raríssimo, raríssimo. E às vezes se não dá certo, é porque tem uma ineficiência em alguma área ali e existe complementaridade com algum outro. E aí, assim, cara, faz uma, faz uma consolidação e dá certo, entendeu? Uhum. Mas muito raro não dá certo. Agora, acho que também
poxa, a gente não tem uma amostragem ainda, o Brasil é muito carente ainda, né, de serviço. Então a amostragem que a gente tem, ela é baixa, né? Eu digo em comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Tem muita diferença ainda, Bruno. Tem Fala muita para nós o diferença. percentual, assim. Faz de conta que eu não sou de mercado. Explica para mim qual que é a diferença do mercado americano em relação à assessoria profissional. Quando eu falo assessoria, não é só um modelo de AI. Assessoria é médico das finanças. Diferente daquele profissional que está no banco ou numa corretora qualquer, que eu ligo para ele para cotar um CDB. Eu quero trocar ideia com alguém sobre dinheiro. Assim como eu quero conversar com meu médico sobre minha saúde, assim. Nos Estados Unidos é muito comum isso. As pessoas até pagam por isso lá diretamente, um boleto todo mês, que não é um Uhum. modelo comum aqui. Você acha que tem muita diferença ainda? E essa diferença o que é? Abissal mesmo? É E aí? cavalar. A diferença é assim, abissal, é grotesca. Sim, eu acho que essa diferença ela tá diminuindo ao longo do tempo, por conta também, né, dos educadores financeiros. Uhum. E assim, não estou dizendo o não planejador, mas o professor que está na escolinha de certificação, porque ainda é muito nichado, ainda é muito caro, ainda é muito difícil acessar. Tô dizendo, pô, pessoas que disseminam conteúdo mesmo. Então, os escritórios que têm hoje vários assessores, esses caras eles são disseminadores de conteúdo, de educação financeira. Então, pô, isso é muito importante para levar para as pessoas, né, que hoje você tem mais profissionais para poder consultar, cara, de que maneira tá a minha vida financeira, né, não só o produto, onde que eu estou investindo, percentual do CDI e tal, mas alguém que de fato olhe para a vida dela. E nos Estados Unidos você tem, cara, o mercado de 5 trilhões de dólares. Sim, né? A outro mercado. É outro mercado. A gente tá, pô, engatinhando aqui. Engatinhando literalmente, entendeu? Sim, Uhum. tem muita coisa para ser desenvolvida aqui no país ainda, mas a quantidade de dinheiro que existe ainda em previdência ruim, em Banco. poupança, em banco, Poupança. é Poupança. enorme, cara. Enorme. Então, já sofisticou, mas a gente ainda tem ciclos, né, que não estão no nosso controle, que atrapalham um pouquinho o desenvolvimento disso, né? Você vê a rampada que deu, a quantidade de engajamento em aposta online, jogo de tigrinho e coisa e tal. Cara, assim, quantos anos faz que você ouviu falar de aposta online? Muito pouco. Agora, quanto tempo faz que a gente ouviu falar de bolsa lá atrás, aquelas propagandas de, sei lá, do Pelé representando a Bovespa? Não, pessoal, vamos, sabe, essas coisas. Então, pô, tem 15 anos esse tipo de publicidade para atrair novos investidores. Enquanto, poxa, o jogo, a aposta digital, cara, não me lembro de 5 anos, 5, 10 anos no máximo. Cara, já é um mercado 3 vezes maior que o mercado acionário brasileiro. 3, 4 vezes maior, já era muito mais dinheiro. Desproporcional, né? E é um mercado, esse daí, cara, é uma indústria que destrói o valor da cadeia toda, né? É Sim, igual e o as nosso pirâmides mercado, aí, ela né? constrói valor, agrega valor para a cadeia toda, né? Você ajuda a família, você constrói patrimônio, enfim. Mas, de novo, assim, fazendo uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil, você tem cara, a cada esquina você tem alguém que conhece de investimentos, que consegue te ajudar, você paga por isso, existe valor, o valor é respeitado nessa indústria, não é Uhum. questionado, Exato. sabe? E Sim. como todas as indústrias, existe um conflito de interesse. Então, poxa, o cidadão sujeito aqui, ele paga no boleto pro cara assessorar o patrimônio dele inteiro. O outro aqui, ele ganha na comissão. Ainda assim, cara, para os próprios profissionais do mercado não é nítido qual o modelo se encaixa melhor para cada um. Isso é para cada um, entendeu? Então, assim, até eu, para mim mesmo, assim, eu prefiro o modelo de comissão. Eu não prefiro o modelo de fee-based, para mim. Então, sim, não é óbvio, mas é um mercado que já está mais maduro nesse sentido, tem mais pessoas evoluindo pro FII sobre o patrimônio todo, né? Mas Uhum. ali você tem muitos mais profissionais. Não tem tantos escritórios com tanta gente, você tem escritórios menores com pouca gente, mais naquela linha da cooperativa ainda, mas Uhum. são muitos. Assim, é uma figura de investimento um pouco mais sofisticada, né? É uma figura onde o cara é um assessor, um gestor ao mesmo tempo. Ali, hoje a gente tem uma segmentação mais definida aqui no Brasil. Então, o cara lá fora é mais médico do que o Exato. assessor aqui, O entendeu? assessor ainda está aqui, está tentando. Né, Mas eu O acho que assessor aqui está conquistando, né? Porque agora existe, né, com a nova regulação, o assessor ele pode
orientar melhor o cliente, ele pode, né, não tem aquele limite da onde ele pode ir, que era só explicar os riscos do produto, as características do produto e o cliente toma a decisão por si só. Pô, o cliente aqui no Brasil, por mais você pega assim, os mais sofisticados que são de mercado vão entender alguma coisa. Agora, pessoas que têm capacidade de enriquecimento, a 95% delas não entende, não consegue te explicar o que é o CDI. Não consegue Exato. entender o conceito do CDI, não consegue nem muito menos te explicar. Então, assim, você precisa de gente explicando para as pessoas. E Multiplicadores. principalmente, a base do investimento, ela é a base da confiança. Você vai investir se você confia em quem está falando com você. Não Muito é na disso. instituição. Passa por aí. Primeiro passa por aí. Depois, se o produto é bom, se a empresa é idônea, entendeu? Se você tem liquidez, se não tem, se tem garantia real, se não tem, aí vai. Mas primeiro ela tem Pegando. que confiar em você. E depois ela vai olhar o produto. Agora, se você, que é o cara que está representando os interesses dela financeiros, e se você disser, olha, tem esse... E assim, então, aí passa pela orientação meio consultiva da coisa, que antigamente o assessor não podia fazer, agora pode. Então, eu acho que essa maturidade que o nosso mercado, nossa indústria está ganhando, ela é super positiva e eu acho que aí ainda dá mais uma pernada na disseminação de conhecimento para os clientes. Eu acho que daí tem uma segunda pernada de crescimento e expansão mesmo. É isso que eu ia te perguntar agora, pegando no gancho até com a pergunta do Marx, nossa referência hoje é o mercado americano ainda, Uhum. que já há 30, 40 anos lá roda super bem o modelo autônomo. Olhando hoje pro Brasil, até, pô, você acha que contribuiu com boa, acho não, tenho certeza que contribuiu com boa parte dessa virada de chave, de tirar o bancário de grande instituição totalmente robotizado e fazer uma virada de chave profissional, pegar aquele relacionamento que ele tinha no banco, trazer para o mercado autônomo e ajudar com que ele expandisse tanto o potencial de ganho, quanto principalmente o potencial de consultoria, de assessoria para um cliente. Só que ainda a gente, quando olha para os números, hoje vê que o Brasil tem uma concentração muito grande ainda em banco. E a gente tem percebido que o cliente tem evoluído, não na proporção como o exterior, mas tem evoluído até por conta do avanço tecnológico, mas o mercado parece que tem ciclos. Trava o crescimento do modelo autônomo, volta a crescer e aí bagunça um pouco o mercado. Como que você enxerga hoje, pensando em 2025, 2026, para este ciclo de crescimento no mercado autônomo? Boa pergunta. É o que você falou, né? O mercado tem ciclos. A gente teve aquela primeira pernada de 2017, 18 até 23, que foi uma pernada onde o mercado, acho que essa profissão, né, foi democratizada. Então, muita gente vindo, muita gente que do segmento bancário mudando ali a forma de atuar, né, com o cliente. Sim. Isso também foi impulsionado pela oportunidade que existia nisso ainda, muito dinheiro no banco, muito dinheiro ainda dentro dessa plataforma tradicional, né? Então, os bancos ainda muito confortáveis com isso, viram esse movimento das instituições apostando nesse crescimento e começou a tirar um pouco do atraso, né? Tanto na remuneração do profissional, quanto em qualidade de produto, Plataforma. spread, plataforma mais aberta, mais produtos de fora. Então, essa primeira pernada que a gente teve de crescimento de assessoria, pô, ela deu um choque no mercado e acho que foi um fator de validação. Pô, o negócio faz sentido. E aí começaram a aparecer outros players, engajando também, investindo muito nessas plataformas. E aí, pô, isso tudo ajuda você a crescer o nosso mercado. Aí, a gente, naturalmente, tem um fechamento num ciclo, né? Acho que aquela expansão muito acelerada, ela começa, as taxas, né, de crescimento, elas começam a cair um pouquinho. Crescimento da Normal. China, né? Bora, pá. O mercado cresceu. Nosso mercado aqui tem uma taxas chinesas, né? Era impressionante. Até quando eu entrei na XP, que foi minha última passagem profissional, poxa, sim, eu lembro até ontem, né? O Caio Pérez, pô, Bruno, não, a gente quer ter 10 mil assessores até final de 2020. Eu falei, cara, a gente tá com 1.200. Como é que a gente vai fazer isso? Eu lembro que antes eu tava em outra instituição, cara, a gente botava 15 caras por mês. 15 pessoas por mês. E eu falei, pô, Caio, mas é só fazendo conta aqui, meu. Então, cara, a gente tem que botar aqui uns 300 por mês, fora o churn, né? Você tem uma saída natural, Uhum. né? E daí você...
Só que para 300 que vão lá estudar para Ancord, fazer uma transição de carreira, a gente tem que ter quantos... Então você começa a subir no topo do funil, você fala, cara, a gente tem que impactar muita gente. Tem que ser 1.000 por mês de pipe. Não, tem Pra que... virar 300, Não, papo de 5.000, 7.000. Assim, Você vai desenhando um funil, que você falar isso pro engenheiro, o engenheiro já começa a metrificar tudo. A ponta do funil não fecha. Não, a gente fazia conta de frente para trás para frente, cara. Quantas pessoas a gente tem que ter no nosso pipe para botar 300 pessoas dentro da XP? E até, saindo um pouco da pergunta, mas já volto lá, foi muito engraçado no começo ali da minha trajetória na XP. Pô, eu entrei no início dessa expansão 2.0 já com o Caio Pérez, que era uma fase de expansão de assessoria mesmo. Vamos mirar em novos assessores para o mercado. Uhum. E aí a gente tava muito nessa conta, né? Pô, queremos ter 10.000 assessores até o final de 2020, porque no final de 2020 a gente queria ter um tri de real dentro da plataforma. E desmembrado no B2B, tinha que ter 10.000, porque cada assessor ia ter uma média ali de 50 milhões de carteira e tal, né? Perfeito. E, cara, você começava a fazer conta de quantos leads eu precisava ter, a nossa página, nossa landing page ali, pô, quantas pessoas a gente tinha que ligar por dia para convencer elas de mudar de profissão, fazer uma transição de carreira. Só que naquela época era mais difícil, tinha provas da Ancord de tempos em tempos, era mais caro, você não tinha subsídios, você não tinha grandes incentivos, você não tinha escritório para colocar essas pessoas em um dado momento. A gente se deparou com isso. Não tem espaço físico mais nos escritórios, Caramba. ponto número 1. Ponto número 2, os gestores dos escritórios, eles dividiam um contrato social com mais 3, 4 pessoas na mesma proporção do equity, né? Mesmo número de cotas. Então, assim, o cara não sabia ser empresário. De que maneira ele cresce? Então, a gente se deparou, em algum momento, com esse problema. Estamos chegando nas pessoas, gerando os leads, ligando para elas, convencendo elas a virem para esse modelo, e pouquíssimos bancários nessa época. Pouquíssimos. Estou falando de 2017. Deixa eu te perguntar, esse público que resolve empreender, eu me surpreendo com pessoas de sucesso que não vêm do banco. Sabe por quê? Fui bancário a vida inteira. Só que eu nunca fui bancário. Eu e o Guilherme, a gente sempre teve insights assim para fazer coisas voltadas para o empreendedorismo. O Guilherme teve escritório de consignado. Eu tive padaria, tive confeitaria, ou seja, eu sempre soube que não era aquele caminho, assim. Uhum. Nada contra, tem amigos que estão em banco, seguiram carreira de executivos, só que não é a nossa cara, a gente prefere o risco, a gente prefere o empreender mesmo. Botar o peito no vento e... Qual que é essa proporção? Porque eu vejo muita gente que não necessariamente vem da carreira de banco, ou seja, não tem aquela carteira de clientes consolidada, não tem e vai dar certo. Você enxerga assim também? Eu totalmente. Eu Eu tenho- enxergo e caminhava muito com também a nossa estratégia de expansão, né? Então, no começo, a gente tinha pessoas de todas as áreas que você imagina se inscrevendo para, quero entender melhor sobre o que é a Ancord, o que é o trabalho do assessor de investimento, como que é essa atividade. Então, você tinha que explicar para o sujeito, convencer ele a pagar a prova da Ancord, a estudar a apostila, cobrar ele se ele estava estudando, mandar simulado para ele fazer. Era Então, professor, né? Psicólogo do assim, candidato. essa história aqui, ela é muito boa. Ela, assim, a gente precisava de umas 3 horas para contar, mas no nosso início, você quase não tinha bancário, porque você não atingia esse público. Esse cara, para ele calcular o trade-off dele de sair do banco e se aventurar a montar um escritório, ou a entrar no escritório, naquela época a gente nem estava montando um escritório. A entrar no escritório, sim, o cara não sabia o quanto ele poderia levar da carteira. Ele não sabia o quanto que ele ia receber daquela carteira. Ele não sabia quanto que a carteira gerava de resultado. Porque o cara... Se esse cara que tinha a carteira, ele não sabia, ou seja, o cara do banco ele não sabia, imagina um cara de economia real. Eu tenho Entendi. aqui o meu Family and Friends. Eu sou o cara que mais estudo. O cara normalmente era isso, tá? Ele era a referência entre os amigos sobre investimento. Ele já investia sozinho, por exemplo. E daí ele viu a oportunidade nisso. Poxa, eu vou lá, vou entrar no escritório, vou trazer os meus amigos e vou ajudar eles a investir melhor. Essa era a cabeça. Só que, cara, assim, tinha isso. Tinha o cara totalmente aventureiro, por isso que a gente botava um monte de
de crivo ali, pô, para montar um escritório, mínimo 3, 4 pessoas, tantos milhões de reais em tanto tempo, precisa pagar aqui a garantia, precisa não sei o quê, porque tinha muito aventureiro, cara, muito mesmo. Pô, eu quero ir, mas assim, eu acho que vai dar certo, vocês estão falando aí na mídia que ganha tantos mil reais por mês. E aí a gente começou a focar um pouco mais, mirar um pouco mais o canhão no bancário. E aí foi onde a gente, cara, começou a investir mesmo para explicar para ele quanto que a carteira dele gerava de resultado para a instituição que ele estava, quanto que Uhum. essa carteira que ele poderia trazer geraria de resultado para ele como assessor independente. E assim, não precisa ir muito longe. Você não precisa ir para a segunda, terceira derivada ali para saber que aquela carteira, o mínimo que assim, se ele atingisse uma conversão de 20, 30% de migração para esse modelo independente, pô, ele ia ter 2, 3, 4 vezes mais remuneração, né, em cima dessa carteira e poder atender o cliente de maneira muito mais transparente, Sim. muito mais alinhada. Que o banco, vocês sabem muito bem, vocês vieram de lá. Poxa, o banco tem. Cara, não é demérito, tá? É assim que Ah, funciona e é assim que é. O banco tem metas, assim como todas as instituições financeiras que você trabalha como CLT. Você tem metas. Você tem caixinhas. Eu preciso aqui nessa meta bater essa meta, nessa outra aqui. Então, assim, tá tudo bem. Só que para o cliente que quer investir com você, ele está dividindo o teu timesheet com outras 10 metas. hum, Então, sabe? Então ia muito de quem genuinamente gostava disso. Esses foram os primeiros. Pô, eu uhum. genuinamente gosto da parte de investimentos. Eu gosto de ajudar o cara a investir melhor. Eu gosto de ajudar aquela família a conquistar os objetivos. Esses foram os primeiros. Só que tinha gente também que estava super animada com esse tipo de modelo, só que, pô, a gente sabe qual que é a realidade. O cara tem compromisso, às vezes ele sustenta a família, tem 2, 3 filhos, ou ele precisa de uma segurança. E aí a gente começou a estruturar esses apoios que a gente fazia aos novos Financeiros. escritórios. Até Então, que acho que questões regionais também impactavam bastante, né. Você pega uma questão cultural no interior, por exemplo, se na capital já estava difícil você conseguir entrar com esse público, imagina uma região no interior de São Paulo, por exemplo, que é muito mais tradicional, são bancos públicos ou cooperativas muito regionais. uhum, Deve ter sido um baita desafio. foi e foi muito curioso, porque a gente, no início da expansão ali, a gente fez um estudo. Basicamente, a gente queria saber onde é que estava a oportunidade e os desafios. E aí, Brasil todo. Poxa, naquela época, de novo, a gente tinha 1.200, 1.300 assessores na rede. Tô falando de 17. Éramos 4 na expansão. Hoje tem escritório que tem isso. Alguns. Exatamente. Verdade. Éramos 4 na expansão. Eu lembro que a estrutura era muito enxuta. é, E nós 4 dividíamos o mesmo meta, o mesmo mandato. Normal. Uhum. A estrutura foi reduzindo muito rápido ali, então ficou duas pessoas praticamente, com um time de baixo. E a gente reportava pro Caio. Mas assim, no início, pô, pra onde a gente vai? Pra que lado a gente atira? Estrategicamente. Estrategicamente falando, né? É. Porque se você pega um quadrante aqui, divide em 4, oceano azul, oceano vermelho, oceano cinza, amarelo, por exemplo, você pega, né, 2 eixos, e você vê onde que tem mais patrimônio declarado e aonde tem mais penetração da concorrência, você tem um quadrante aqui com 4, né, 4 blocos. Uhum. É natural que você pense, poxa, eu vou onde tem mais dinheiro, só que menos concorrência. Que lá eu vou surfar a onda sozinho, entendeu? Vou Verdade, nadar verdade. no oceano de azeite. Só que não. Se mostrou completamente equivocada, porque era muito mais difícil você entrar e quebrar as barreiras de entrada nessa região do que você ir no Oceano Vermelho, por exemplo, esse é o Oceano Azul, do Aham. que você entrar no Oceano Vermelho, que já tinha um monte de concorrência e muito dinheiro. Por exemplo, São Paulo é um Oceano Vermelho. Você tem uma série de concorrência e muito dinheiro, e muita geração de riqueza aqui em São Paulo. Então, era mais fácil você ir para o cliente que ele já entendeu que existem outros competidores, existem vários bancos, existem assessorias, existem fintechs, existem tudo que você imaginar, do que você chegar, por exemplo, numa praça, no município, por exemplo, super rico, e o cara tá muito apegado ainda ao banco muito tradicional. E aí a gente, poxa, pô, vamos investir aqui para disruptar essa região. Putz, cara, não rolou como a gente imaginava. Então, esses estudos que norteavam a gente tinha, obviamente, embasamento para onde a gente queria ir, mas, cara, eixo Rio-São Paulo ainda era muito mais fácil de trabalhar. E pouco penetrado.
Diferente do Sul, muita gente não sabe disso, né? Que o Sul ele é mais percentualmente mais penetrado de assessoria independente do que o eixo Rio-São Paulo. Você pega onde a XP nasceu, por exemplo, Os Porto principais Alegre. escritórios, né? É, Hoje da rede nasceram lá. Porto Alegre, cara, quando a gente ia fazer alguma... Era engraçado, nos procuravam. Poxa, eu quero abrir um escritório aqui em Porto Alegre. Eu falei, puta, esse já cara... tem, velho. Aí eu falava assim, olha só, dá uma olhada num 360 aí. Você tem aqui na XP, pô, era Monte Bravo, Messen, pô, você tem milhões ali, tipo, sei lá, Liberta, aí você tinha que ir perto, mas também tinha estrutura ali. Aí você olhava isso na XP. Pô, na XP eu tô esquecendo de mais uns 10, hein, galera? Mas assim, vocês são grandes pra caramba. Mas no... Aí você olhava pra Guide, o maior escritório da Guide tava lá em Porto Alegre, o maior escritório da Genial tava lá em Porto Alegre, o maior escritório originado Puro Sangue Safra tá em Porto Alegre. Você fala, cara, como é que esses caras conseguem crescer tanto nesses lugares? Aí você começa a ver um pouco da coisa cultural, né, e tal. Mas a gente na expansão, a gente se dedicou muito a fazer o eixo Rio-São Paulo, Minas, aí, pô, Sul também tinha muito engajamento, muito bom de montar. Assim, normalmente é onde você tem muita geração de riqueza, né? Aí depois você começa a botar o pezinho ali, Centro-Oeste, pô, Nordeste é uma praça boa demais. Pô, cara, o Brasil é bom porque você tem continental, né? Você tem um espaço continental, você pode ir pra onde você Onde você quiser. for. Se você acertar as pessoas, cara, vai dar certo. Pode abrir no meio do mato. É isso. É a primeira coisa que a gente olhava no business plan, quem eram as pessoas. Não importa se o cara tinha 200 milhões de carteira, 1 bi, 2 bi, 3 bi, se o cara falava que ia entregar 500 milhões, 1 bi, 3 bi, 4 bi, 5 bi, 5... Quem são as pessoas que a gente tá falando na mesa? Esse papo, cara, já era assim, 60% do deal. Uhum. A gente saía da sala e falava, cara, com esses caras o negócio voa. E aí, você vê na conversa se o cara realmente tem relacionamento. A carteira dele, cara, não importa. Se ele tem que ver se ele tem relacionamento, se ele criou relacionamento com o cliente, se ele gosta, se ele genuinamente gosta daquilo. Se ele é um né? empreendedor do negócio mesmo. Se ele tá afim de, sabe, se ele entende que existem dificuldades em empreender, se ele tá afim, pô, cara, a gente terminava a reunião e falava, cara, esse cara vai dar certo. Esse é o nosso cara, sabe? Vamos E aí a apostar gente aqui. tentava replicar isso, muito traçando essa persona Hum. pra expandir, né? Pô, voltando no Gui, no que você falou, como é que eu vejo o futuro desse negócio, né? Esse ciclo, expansão, retrai. Óbvio que caminha um pouco ali também com o ambiente econômico que a gente tem aqui no país. Sim. Então, pô, você tem hoje uma taxa de juros, cara, de 14,5. Você tem ali, pô, relatório Focus apontando para 10. Eu acho que, né, questionável isso, mas, cara, uma coisa que é muito importante quando você decide empreender, investir, capturar investimento, cara, o custo de capital do país é muito alto, né? Isso, isso norteia movimentações na indústria inteira. Seja ela de M&As, seja ela para você expandir uma estratégia de novos assessores, por exemplo. Então, hoje o custo de você trazer um cliente, convencer um cliente a vir para uma plataforma, para uma XP da vida, por exemplo, qualquer outra plataforma, assim, você tem que trabalhar muito bem esse cliente. Você tem que ganhar muita confiança dele. Você tem que apresentar muitas oportunidades para ele. E não só aquele discurso arroz com feijão que que eram as primeiras safras ali tinham. Porque ali ainda tinha uma assimetria muito grande no mercado. Né? Você tinha muita gente banco, pouquíssima gente. Aí o mercado ele tende a se equilibrar. E eu acho que a gente tem um ciclo agora desafiador de novas contratações. Eu acho isso bom porque você também começa a botar um crivo um pouco maior nisso, botar uma peneira um pouco melhor nessa filtragem. Mas eu acho que daí, cara, quando você tem um desafio, o cara que realmente quer é o cara que vai dar certo. Porque quando você tem uma torneira aberta e aí você tem que ficar lá, Uma Tem oferta coragem. exagerada, né? uma oferta exagerada, pô, você tem um trabalho muito grande de colocar muita gente e tirar muita gente do escritório, entendeu? Mas agora, de novo, eu acho que assim, a expansão para o futuro ela é mais assertiva do que era. Porque você já pegou ali aquelas primeiras levas, agora você filtra melhor e você vê quem de fato tá afim de botar a mão na massa, arregaçar a manga, o cara sabe que tem uma curva ali, uma barrigada, né, pra ele começar a ganhar dinheiro. Então, o cara que aposta lá na frente, que ele já entendeu do negócio, mas
as plataformas, elas ajudam muito, né, nisso. Eu Você acho tem uma geração muito grande apoio, né? de que a leads. gente vem conversando bastante lá, né, Marcos? Uhum. A gente olha hoje para um cenário, poxa, juros altos. Para o cliente se torna algo confortável. Ficar no banco ou na corretora, o cliente de renda fixa, ele está ganhando mais do que 1% ao mês, para ele não é tão impactante. Mas quando a gente olha para a esfera profissional, acho que a gente tem a proporção do profissional já de pleno para sênior, que ele tá no banco, é exatamente o que você falou, cara. Eu tenho uma peneira ali com 2, 3 etapas de filtragem para não errar nem com a carreira do profissional, e muito menos com o investimento de tempo e financeiro do escritório. Acho que isso é bem importante. Mas a gente enxerga uma grande oportunidade, estamos apostando que é educacional, que é para essa última geração. Molecada que está na faculdade, que já vem com uma energia ali tecnológica, com uma energia de olhar para economia de forma mais atenta, de pô, querer brincar com o aplicativo do banco para aprender a comprar ação e vender ação. Essa galera, assim, acho que é uma galera que vai ajudar bastante a continuar revolucionando o mercado financeiro no Brasil. E a Vert que vem num projeto educacional fortíssimo, a gente quer, Esse é cara, o caminho. não é nem, lógico, nenhuma empresa vive só de, a gente nós não somos uma empresa filantrópica, mas eu acho que a nossa maior responsabilidade nesse próximo ciclo vai ser fazer uma devolutiva com a sociedade. Cara, sabe, o Bubra pode ser uma da melhor escola hoje que a gente pegar em São Paulo, por exemplo, que é a capital onde a gente vive, pegar as melhores escolas, 3, 4, talvez tenha uma aula de finanças bem bacana. O restante não tem. Quando tem? Você tem 3, 4 idiomas, mas finanças você não tem. E eu decidi fazer economia, minha primeira faculdade, porque eu tive economia na escola. Legal. Então, Eu tinha uma matéria de economia, matéria com É peso raro como isso. qualquer outra. E assim, tive a sorte de ter um bom professor, que, né? E, pô, isso eu que na verdade eu queria fazer medicina. Mas aí eu, porra, no Tudo a ver. segundo ano de cursinho ali, eu tive uma conversa com o meu coração. Eu falei, cara, vou não vai precisar dar abrir certo. mão de. Tem que precisar ter uma paixão, cara, para abrir mão de tantas coisas que eu vou ter que abrir. Mas é aquela coisa, né? É, a minha decisão pela economia, ela, pô, tava em segundo plano, em segundo lugar ali, mas pulsava. Acho que deu certo. Deu certo, pô, demais. Te ajudou muito, né? Sim, não me arrependo. Não, muito pelo contrário. Hoje eu te conheço, pô, minha sogra é médica, vários tios médicos, você vê amigos médicos, você vê a dedicação dessa turma. Eu acho que, de Tem os novo, né, clientes devolutiva médicos. para a Sim. sociedade. Muitos clientes, né, médicos, né, puxa, eles têm uma capacidade de geração de riqueza muito boa, só que não tem tempo e não querem, não se interessam por esse assunto, mas precisam de alguém, né, para ajudar. Exato. Uhum. E assim, o melhor caminho é o educacional, porque você pega quem de fato tem interesse, engaja, quer aprender, quer disseminar esse conhecimento. E aí você tem hoje uma série de recursos, né, para o cara se profissionalizar, entender melhor. Então, não é mais como a gente fazia antes, né? Pô, no talento. Cara, hoje você pega. Tem que ter método. Hoje você vai fazer uma entrevista com um cara de 18 anos para você contratar. Meu, o cara já domina ferramentas que antigamente a gente tinha nem. Sabe? Pensar na nossa época. A Pretensão. gente tem quase a mesma idade. A gente, com 18 anos, você praticamente estava começando a conhecer o Windows. É, Ah. exato. Então, a tua Eu ali métrica, muitas das tinha. vezes, era no caderno, a métrica. Cara, eu tinha ali umas. Eu comprava umas ações, assim, comprava, né? O que sobrava, Ia alguma coisa da brincando minha ali. mãe ali. Mas pra entender mesmo, né? E na minha aula de. Isso, cara, foi muito importante. Na minha disciplina de economia na escola, a gente teve do primeiro, segundo e terceiro ano. Em algum dos anos, né, que não me lembro agora, talvez no segundo, colegial, terceiro, a gente tinha que. Era um projeto do começo ao fim do ano, cara, que era montar uma carteira de investimentos e dar a fundamentação de cada uma daquelas compras. E a gente ia fazendo troca. Tinha aquela Folha Invest que simulava naquela atrás. Você abria a conta lá, ganhava 100 mil reais Um virtuais bônus, pra você né? comprar papel. E aí tinha um delay na cotação e você fazia as alocações da tua carteira. E na aula, a gente tinha essa carteira Era pra aula. do UOL, não? Do, Eu fiz uma acho que era dessa do Folha UOL. Invest. Folha Invest, eu acho. Cara, o que me pegou pro mercado financeiro no primeiro ano de faculdade foi uma dinâmica lá do UOL. O professor Sim. jogou e falou, ó, seguinte, daqui a 6 meses a gente vai ver quem foi melhor. Na A gente alocação, tinha é. 100 mil reais fictícios pra brincar na bolsa, um simulador, assim. E aí foi uma briga, cara. No E, final, cara, isso é muito legal, eu perdi. porque tem muita gente que tá olhando pra fazer alguma coisa, quando começa a se interessar, porque é um assunto interessante. Por que é um assunto interessante? Porque todo mundo vive isso todo dia, na pele. Não importa se você é do mercado financeiro, se você é médico, se você é biólogo, você lida todo dia com dinheiro. Uhum. Então, assim, saber olhar pro dinheiro
entender um pouco mais ali de onde veio aquele dinheiro, por que que o dinheiro tem inflação, por que que tá caro. É uma dinâmica que é interessante isso quando você descomplica, né? E eu Sim. acho que esse caminho educacional é muito baseado nisso. Descomplicar, entender que a realidade de todo mundo, seja você, qualquer profissão que você escolher na tua vida, cara, você vai ter que lidar com dinheiro e quanto mais você souber, com certeza você vai ter mais chances de prosperar. E eu acho que o educacional, de contratar pessoas, assim, e de garantir uma esteira educacional, de profissionalização, assim, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, cara, esse é o caminho e é por aí que a gente vai acertar cada vez mais. Olha a quantidade de pessoas que fizeram transição de carreira. A gente tem até, eh, pô, atores que vieram para esse mundo de, Jogador de pô, futebol. assessor, jogador de futebol, ex-paniquete, sabe assim? Tem tudo, cara. E Hum. assim, nenhum tem um demérito, nada a ver. É assim, é o quanto a pessoa gosta de se relacionar com aquele assunto. E o quanto ela entende, porque quanto mais você entende daquilo, pô, mais interessante vai ficando. E mais você tem vontade de explicar para os outros. Então, cara, eu acho que esse é o caminho, não tem volta. E, pô, vocês que estão agora abraçando essa A causa. iniciativa, essa causa, cara, invistam nisso, porque, cara, quando você investe em educação, o Eu retorno é tenho, certo, cara. eu tenho duas colocações polêmicas, tá? Mas aí queria que você comentasse. Uma delas é sobre educacional. O educacional não é dar aulinha só. O educacional, eu falei isso para um prospect ontem. A gente ficou uma hora conversando sobre a posição da carteira dele lá, os CDBs que ele tem e tal. Uhum. E aí no final ele ficou sem graça. Ele falou, pô, você me deu uma aula aí dessas coisas aí, mas não tá com você. E o meu assessor atual é meu amigo e tal. Eu não deixei ele completar a frase. Falei, ó, deixa eu explicar um negócio. Eu sou o cara que se você me encontrar domingo no supermercado comprando frango e você vier falar sobre esse negócio, eu vou adorar, eu gosto. Eu não quero saber onde está o teu dinheiro. Eu vou conversar com você sobre isso porque eu gosto. Eu sou, entre aspas, um real estudioso e professor do negócio. Eu gosto disso. Uhum. Eu não vou trabalhar no escritório porque eu quero, só porque eu preciso. Eu gosto. Você não está entendendo. Então, assim, faltam pessoas assim. Eu vou chegar lá onde eu quero nesses temas polêmicos, mas um comentário antes. Você é economista. E eu estava conversando com o nosso doutor ontem, o médico que está fazendo economia. Ele está estudando economia austríaca. Lá, o conceito de economia Ó, a austríaca. escola austríaca. A escola austríaca. E ele falou uma coisa, é verdade. O que falta na nossa profissão, administração, economia, finanças, contabilidade? A humanização. Você já se deparou encontrando um cara super especializado numa área e você ficar com vergonha de perguntar um negócio para ele? Por quê? É prepotente, é arrogante, é fechado. A gente estava conversando isso no carro de manhã. Tem profissionais absurdamente preparados, técnicos na área, que fazem inclusive na nossa, só que não é humano. E aí, se você não é humano, É o diálogo e a comunicação, você né? não tem condição nenhuma de estar numa sala de aula e muito menos de dizer que vai formar alguém. Porque o exercício de formar um profissional é o exercício de você se despir intelectualmente. É mais fácil você se despir de verdade, cara, porque se despir intelectualmente, você fala, pô, cara, eu não sei, me ensina. Isso é uma coisa absurda, assim, magnífica. É uma coisa muito humilde. E principalmente quem é a pessoa que tem a condição de te ajudar também. Essa pessoa tem que ser humilde, ela tem que ser humana, ela tem que adorar aquele negócio. Então não adianta o diploma É do isso. Harvard. Não adianta, cara. Se você não tiver o laço humano. Tanto é que nos últimos tempos a gente vem estudando muito neurociência voltada para finanças, porque falamos isso numa das entrevistas. A gente não administra o teu dinheiro, a gente administra as tuas emoções. Eu preciso saber o que o Brunão quer. Pro filho dele que vai nascer daqui a 2 O meses. órgão mais sensível, né? O bolso. Exato, o que você quer? Porque senão eu não vou conseguir te dar um processo de assessoria. Os pontos polêmicos são, primeiro, o educacional, ele é vendido muito no mercado, mas não é praticado. Uma das eleições passadas aí para presidente, aquela conversa de família de eu votei num e no outro, eu fiquei puto, fui na internet e peguei o mapa de alfabetização do Brasil versus o mapa de votação do candidato Y ou Z. Não vou entrar em polêmica aqui. Na região sul, por que a gente está falando que tem o maior nível de assessoria profissional? A região sul começou na frente, está na frente e vai ficar na frente. Porque o mapa de alfabetismo lá é sensacional. O mapa de pessoas formadas em curso superior, não que isso seja nosso A grande cultura diferencial, de formação e eles educação é eles têm diferente, né? educação. Se eles têm educação, eles escolhem melhor o seu político, óbvio, e Tem eles capacidade de escolhem, avaliação. exato, e são profissionais mais preparados. Para nós que não somos de lá, e eu posso falar isso sim, elogiando o Sul, porque eu não sou de lá, eu sou do Nordeste. E é o pior mapa de alfabetização do Brasil, no Nordeste.
É tudo vermelho quando você analisa a alfabetização lá, tá? Então, assim, Vermelho na escala. é tudo vermelho. Literalmente. Desculpa aí. Uhum. Então, onde eu quero chegar, cara? O que a gente quer praticar é um educacional correto, sincero, assim. A gente quer formar as pessoas que trabalham com a gente quer dizer para o nosso cliente, isso que eu acabei de falar para esse cliente, o potencial cliente de ontem. É porque eu gosto, não é porque eu preciso vender para você alguma coisa. E vai acontecer, nós vamos fazer um negócio, eu vou ser remunerado, você sabe que você vai me pagar, beleza, mas não é por isso. Então, assim, onde você enxerga que a gente tem que melhorar enquanto comunicação, porque todo mundo diz que vende educacional, mas quando você entra a fundo mesmo, tem um ou outro que vende, que realmente faz o educacional no final das contas, sem só o interesse em dinheiro. Esse é um Econômico, né? ponto polêmico, O outro ponto polêmico é em relação ao exercício de empreendedorismo, que também tem viés educacional. Segundo ponto para você comentar. Cara, eu recebo todo dia uma ligação de alguém. Oi, aqui é o João, tô no banco não sei o quê. Pô, sei lá, alguém tá atrás de mim para montar um escritório. Quanto você acha que eu devo pedir? Tá. Eu não sei se é porque a gente já tá no exercício de ser dono de empresa, de ser empreendedor. Cara, esquece a grana. Eu falo sempre para eles, esquece o dinheiro. Se você não souber o que você tá fazendo, o dinheiro ele vai acabar, ou sem dinheiro você vai quebrar, com dinheiro você vai quebrar também. Aí entra no contexto educacional. Será mesmo que essa pessoa ela quer empreender ou ela quer só fazer uma transição de carreira e botar um chequinho no bolso? Que a maioria é isso, a gente sabe disso. E aí eu fico, às vezes, horas no telefone, falando, pô, quando você abrir empresa, tem que ter previsão de caixa, o fluxo, o payback, o break-even, você sabe dessas coisas? Não. Não vai comprar BMW, né? A cada 10 para 9 eu falo, não saia de onde você está. Você vai quebrar. Você vai arrumar um problema jurídico. Você vai arrumar um problema financeiro. Boa. É melhor você ficar aí. Ou vem aqui, conversa com a gente, junta aqui, eu te ensino a ser empreendedor. Porque hoje você não sabe. O que você quer fazer é trocar de emprego. Só. E trocar de emprego, saindo de CLT indo para um contrato social, meu irmão, você está ferrado. Não é assim. A gente hoje paga um preço caro para ter uma empresa. Caro, assim. As famílias que o digam. E é não legal. estamos falando só de dinheiro, né? Não estamos falando só de dinheiro. Então, Então, esses dois esse pontos, preço é o Leonardo. menor pra Esse gente é o hoje, menor. né? Exato. É Primeiro, menor. esse educacional banalizado, que não é tão verdade assim, e depois essa galera que quer fazer essa transição, eles acham que estão trocando de emprego. Não tá. Eles estão trocando de profissão. É diferente, assim, a tua visão sobre isso, que você passou na cadeira de expansão quantos anos? Década da tua vida? Uma década. Exato, cara, e você deve ter visto várias aberrações, assim, e o cara, ele só quer um conforto. Não é assim. É isso. Não é assim. Bom, primeira pergunta, então. Cara, o diálogo é essencial. A maneira como você se comunica com qualquer um é essencial. E aí, assim, o exercício do relacionamento é um exercício pô, baixar a soberba, se despir da arrogância, sabe? É um exercício de se alinhar com a pessoa. Você tem que estar ao lado dela quando você fala. Eu brinco que meu pai me ensinou que com as pessoas a gente tem que ter respeito, com as pessoas de cima a gente deve o respeito, com as pessoas de baixo a gente tem a obrigação de ter respeito. Então, eu acho que passa um pouco por aí, né? Respeitar o outro. Pô, o outro conhece do que eu estou falando, o outro tem pleno conhecimento do que eu estou falando, plena profundidade do assunto que eu estou falando. Não tem. Então, assim, uma das grandes, acho que talvez os grandes objetivos de um educador é passar o conhecimento, transmitir o conhecimento. E um educador, um cientista, um filósofo, qualquer um, que tenha um líder, principalmente um líder, que tenha o conhecimento daquela área que ele atua, cara, ele precisa passar aquele conhecimento, sabe? Faz parte, no final do dia, quando você, né, já tem um pouco mais de tempo de vida, você começa a ver, cara, poxa, o quanto isso te valoriza, né, como ser humano, você transmitir o conhecimento. E eu acho maravilhoso, cara, que pessoas, até como vocês, estão se propondo a se comunicar com o público, seja ele o sujeito que daqui a pouco vai virar teu assessor, vai virar teu sócio, seja ele um cliente que hoje tá perdido. E, poxa, eu entendi que esses caras, eles falam comigo. Não é como outros vídeos que eu vejo, não é como outras comunicações que eu tenho, não é como ir no assessor e, poxa, essa pessoa, ela nem quer ir no assessor, porque o assessor fala tão complicado, fala tão difícil, que ela, pô, tô perdendo tempo, fica insegura, não sei se é boa ideia, o que ela vai fazer? Ela vai recorrer a quem se comunica com ela. Vai ligar pro filho dela, vai ligar pro marido dela, vai ligar pra uma amiga dela. E, poxa, estão me falando isso, o que você acha?
E no final das contas, a gente acha que, poxa, ela não confia no profissional, ela confia na opinião do amigo. Não é, é porque o amigo se comunica com ela na mesma linguagem que ela e não o Exato. profissional, Uhum. entendeu? Então, poxa, o cara já conquistou a confiança da pessoa. Se comunica direito com ela. Isso não vai te fazer um profissional menos qualificado. Pelo Isso contrário. vai te fazer um profissional mais bem-sucedido. Porque, poxa, você tem todo o economês por trás. E tudo bem, tem que ter. Mas, cara, você tem que se despedir disso. E você tem que explicar, às vezes, pra pessoa, cara, pô, com exemplos infantis. Com analogias muito mais simples para ela entender uma coisa da outra. E sem entrar em termos muito técnicos, cara. E assim, garantir que a pessoa entendeu aquilo, sair da mesa, te faça perguntas depois, se ela te esquecer e não querer mais participar da próxima reunião de rebalanceamento de carteira, você já sabe. Culpa é tua. A culpa é tua, É, isso aí. exato. Mas acho que essa primeira pergunta sobre comunicação e diálogo, poxa, espero que cada vez mais tenham mais pessoas disseminando conteúdo dessa maneira mais simplificada. É simples, mas não simplório. Pô, o Exato. simplório, cara, ele é raso, superficial. O simples, ele é diferente. Ele tem a sua complexidade, mas a comunicação é fácil, fluida. Bom, com relação à segunda pergunta, pô, sempre teve, sempre teve não, mas a gente começou a Hum. viver isso, o que a gente chama de FOMO, o Fear of Missing Out, né? O medo de não estar participando. Cara, isso norteia muito essas pessoas que chegam para conversar com você e já tem um cheque na cabeça, poxa, porque eu ouvi do fulano tal que tinha um cheque. Cara, vamos falar aqui dessa grana, eu quero montar porque quanto vem? Esse cara tá fadado a quebrar, fato. E ele vai quebrar em algum momento e pode ser que ele consiga ali arrastar algum o delta T, o delta T é muito poderoso, cara. O delta T corrige tudo. Uhum. Então, em algum momento esse cara ele vai fazer uma reflexão. Não tem que ser de maneira nenhuma a tua primeira motivação para você montar um negócio. Montar um negócio, tem pessoas que caem de paraquedas e dão super certo, que já tem um pouco disso de dentro, né? Aí você traça o perfil e você sabe. É o que você falou. 90% das pessoas, cara, talvez com essa, eu vou te dizer, das pessoas que têm essa cabeça é 100% para ficar no banco, para ficar onde tiver. Sem demérito. Vai, segue uma carreira de Não tem executivo. problema. Eu, Exatamente. Pô, o teu negócio é dentro de uma instituição, é fazendo o que tem que ser feito dentro de uma instituição. O problema é que quando você topa olhar para o outro lado do balcão, você não tem que fazer só o que tem que ser feito, você tem que fazer muito mais. Fazer um podcast é o que tem que ser feito? Não é o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Captar cliente e atender bem o cliente. Fazer podcast, montar uma empresa de educação, devolver para a sociedade esse trabalho social, pô, montar uma empresa, agregar, né, serviço que orbite o núcleo da tua empresa. Cara, isso são coisas que você tem que pensar fora, sempre. Pô, eu preciso, você tem que se provocar a pensar além. Não pensar naquilo que é só o core, porque senão você vai, cara, o delta T de novo vai atuar em você. Vai. Você vai se enxugar, a onda ela vai passar em uma hora ou outra, e se você não estiver preparado para os novos ciclos, né, para inovação, tecnologia, tudo, e a gente tem hoje uma velocidade imensa disso, né? Uhum. Então, esse cara pode ter certeza absoluta, assim, ou esse cara, ele tá vindo para falar com você, e e no meio da conversa, meu, ele se abre e fala, cara, o que eu quero mesmo é isso, mas me dá uma ajuda. Pô, eu preciso fazer aqui uma ponte. Você Sim. consegue, aí sim, aí você vê que de fato existe genuinidade nisso. Agora, se o papo, meu, ele tô aqui, mas, cara, e o equity, a grana, e o prêmio, e o não sei o quê, e o repá. Cara, às vezes eu já pensei, dá até vontade de fazer uns testes e ter uma put nos caras, sabe assim? Eu vou colocar uma put em você. Mas assim, de novo, cara, quando você tá montando um negócio, eu gosto de dizer, né? Eu gostava muito de dizer para as pessoas que estavam montando o escritório. É sobre gente. Sempre vai ser sobre gente. Se você tem um cara, ou uma mulher, uma profissional, que você identificou que tem valores parecidos, você consegue contornar a conversa ali para dar certo. Mas quando você vê, meu, que a pessoa tá muito interessada só naquilo, só na consequência e não no caminho, já era, meu. Não tem como, entendeu?
Não Por vai exemplo, acontecer. quando eu fui lá pra. Quando eu fui pra XP, em 2017, eu tava em outra corretora antes, fazendo expansão. Você passou pela Gradual e pela Guide. Sim. Guide Pela já era corretora independente? Guide era corretora, peguei ela bem no começo ali. Bacana. Acho que depois eu faço uma linha do tempo Tá aqui. bom, tá bom. Mas na Guide, eu acreditava muito no projeto. Eu achava muito legal que você tinha uma corretora que tinha os mesmos, que enxergou as mesmas oportunidades que a XP enxergou naquela época, só que ela se propôs a ir para o mercado com uma cabeça um pouco diferente. Isso eu achei fantástico e acho que outros deveriam se espelhar nessas histórias, sabe? Outras instituições. A Guides, ela se propôs a, eu vou para o mercado de assessoria. Eu acho que aqui tem um baita campo. Só que eu vou entregar serviço diferente para esses caras. Eu vou montar o FII fixo aqui. E ninguém falava de FII fixo em Tá. 2014. Pô, a gente fez a gente fez um projeto, fez um colegiado com a CVM, aprovamos essa maneira de fazer isso e fomos pro mercado. Poxa, aqui você tem o fee-based. Na verdade, não o assessor ele nunca tem o fee-based, né? O FII fixo. Mas para o cliente já era muito diferente. A dificuldade que a gente tinha de aderência disso, cara, era tão grande, mas tão grande que a gente botava a culpa no cliente. Ah, o brasileiro não tá pronto para pagar boleto. O brasileiro não tá preparado para pagar boleto todo mês. Cara, será que é o brasileiro que tá preparado? É o cliente que tá preparado ou não tá preparado? Será que, assim, é o conhecimento que foi levado a ele, sabe? Tipo, essa é a maneira da gente atuar. Isso aqui é o trabalho que eu vou fazer por você. Então, assim, de novo, né? Aquela coisa. É Uhum. muito raso e, às vezes, a explicação é muito complexa, você nem quer ouvir. Então, a Guide tinha isso. Agora, por que eu fui pra XP? Porque, cara, eu sempre fui um apaixonado pela profissão. Um apaixonado pela atividade. Eu fui assessor 6 anos da minha vida. E eu adorava aquilo. Era muito jovem, foi meu primeiro emprego. Eu queria alçar outros voos, estava fazendo outra faculdade. Então, assim, eu fui pra XP porque em algum momento eu vi na Guide a coisa indo para um caminho que eu não acreditava, né? Principalmente quando entrou os chineses, mudou a gestão. Eu falei, cara, isso aqui começa a destoar um pouco do que eu acredito. E a XP, que sempre matou e morreu pelos assessores, e ela. Por que eu digo matou e morreu, né? Pô, a XP é uma empresa enorme hoje em dia. Tem diversos interesses. E aí, em momentos diferentes, ela tem mais interesse por uma área, menos interesse por outra. Normal, é do jogo. Mas ela sempre defendeu a carreira do assessor. Sempre. E ela nasceu assim, com o Guilherme, sendo assessor, vendendo curso. Porra, você imagina a dificuldade lá atrás, cara, do cara ter que captar 20 anos atrás. 50, 100 mil reais, quantos cursos ele não tinha que dar, quantas palestrinhas ele não tinha que fazer, quantos clientes ele não tinha que visitar. Cara, respeito máximo por esses caras que começaram a fazer isso. Na época eu fazia isso, não quis, porque eu tive convite para ir, e a XP tava naquela onda de curso e tal, eu não quis. Baita erro, baita arrependimento, até hoje tenho arrependimento sobre isso. Vários amigos meus daquela época hoje têm escritórios que são investidas, que já estão super grandes e tal. Maravilhoso para eles, eu acho, porra. Mas eu acreditava no processo da XP. Eu acreditava que a XP, ela sempre defenderia o assessor, sempre estaria lá para o assessor e sempre apoiou o assessor. Cara, então assim, quando eu entrei lá, que eu conheci o Caio, conheci o Leal, conheci o Guilherme, conheci as pessoas que tocavam aquilo lá, falei, meu amigo, esses caras realmente não é só um papo de entender o filme no final. Pô, isso aqui vai ter um IPO e tal. É o dia inteiro estando lá na rua, entendendo o problema do cara na ponta final e trazendo para dentro, corrigindo, e vamos fazer, e vamos dar certo e tal. Obviamente que a empresa vai crescendo, de novo, aquilo lá, né? Outros Normal. interesses, outras e tal, outras motivações, mas acho que, cara, um pouco do que aconteceu comigo de falar, cara, isso aqui é o lugar para estar, isso aqui é a casa do assessor do Brasil. É onde o assessor que vai fazer uma reunião com você, uma entrevista com você, tem que falar, puxa, é o que eu quero fazer de verdade, entendeu? É o que eu quero ensinar para os meus amigos e para minha mãe e para não sei o quê, cara, o que que é dinheiro, como que a gente olha para o dinheiro, como que a gente se organiza nas nossas finanças familiares, como que a gente, cara, o beabá, né, o passo 1, Educação como que a gente financeira. não
como a gente sai do déficit, né? Então, educação financeira, cara, passa por aí, passa pelo genuíno interesse da pessoa daquilo, sabe? E ele tem que acreditar no processo. O cara que vai pelo dinheiro, ele volta pelo dinheiro. Isso vai acontecer invariavelmente, pô. Quantos já não passaram ali que a gente viu, pô, que a pedida era muita, cara, mas no final das contas a gente também tinha que, cara, fazer o nosso trabalho. O cara que vai pelo dinheiro, ele sai pelo dinheiro. Isso é fato, até como na nossa vida, cara. Vem fácil, vai fácil, se a gente né, não for correto com isso. Uhum. Então, não sei se eu respondi as duas perguntas, mas é mais ou menos por aí, né? E outra, você só consegue medir essas coisas aqui, ó, tete a É. tete, cara. Sentindo o cheiro, entendeu? Pô, faz uma provocação, entende qual que é a resposta, vê se a pessoa tem real interesse por aquilo, tem genuíno interesse por aquilo, se aquilo lá vai ser só uma ponte que ela vai fazer, se aquilo lá vai ser um trampolim. Então, A gente tem sentido isso na alma, né? A gente tem Não. feito programa de expansão e, cara, por semana, média de uns 3 bate-papos, 4 bate-papos. Você perfeito. até presenciou um recentemente. E a gente percebe que boa parte hoje dos bancários ainda, ou assessores, que a gente tem conversado, eles estão muito mais se movimentando por preço do que por valores. É. E aí a gente já E as pessoas aprendeu um têm pouquinho já dificuldade de de entender a entender a diferença. diferença entre eles, né? É. E, cara, assim, pô, você tem muito mais experiência que a gente, porque você cuidou das duas pontas, de CNPJ e CPF ao mesmo tempo. A gente só tá Uhum. cuidando de CPF, Uhum. porque o CNPJ a gente já tem. E acho que a maior dificuldade é essa mesmo, é o profissional entender, cara, vou fazer um upgrade salarial. A gente fala É direto. sempre isso, cara. Exatamente. Às vezes a gente tá batendo papo ali no final do dia e o profissional fica até assustado. Pra gente falar, cara, pelo que a gente conversou aqui, teu movimento é upgrade salarial. Vale a pena você trocar de bandeira de banco, cara. Ou pedir promoção onde você tá. Não vem pra cá não, que não é pra você. Cara, pô, mas como assim? Cara, não é. Aqui é valor. Aqui é não ter horário pra chegar. E essa Não... provocação, essa trucada aí já faz o cara pelo menos pensar voltando pra casa. Aí na próxima reunião, talvez ele, cara, realmente. Exato. Será que eu vou Sempre. ser mais feliz? Mas, desculpa te Não, cortar. mas é Depois isso eu tenho mesmo. um exemplo É isso. muito bom pra isso. E é isso, assim, a maior preocupação nossa hoje, cara, a gente fala direto isso, a gente poderia estar muito maior. Poderia estar numa outra proporção, mas é um caminho que a gente não quer. Por quê? A gente olha muito para a parte humana. E muitas das vezes a gente fala pro profissional é exatamente esse movimento que você comentou. Ele fica até meio assim na sala. Porque, cara, o cara tem uma família por trás, às vezes tem filho, tem mãe, tem mais de uma família que ele E ele sustenta. contorna essa necessidade de maneira equivocada. Então, assim, eu acho que é legal, cara, vocês que já são, pô, tem essa questão mais humanizada, cara, dá uma quebrada nisso, pô, entende a vida do cara, entendeu? Quais são as necessidades, quais são os desafios, qual o problema que ele tem. Pô, quantas vezes ali na expansão, quantas vezes na expansão, a gente não levava ali para um comitê, por exemplo, pô, preciso aprovar aqui um budget para esse escritório, pra gente... Tá, mas esse escritório, cara, pô, a pessoa vem desse cargo, desse setor, tem tanto tempo de carteira, né? Pô, por que que vai ser isso? Por que que vai ser aquilo? Pô, eu não boto fé. Cara, e aí, obviamente, né, você tem que... Eu sempre gostava de ir além, né, segunda derivada ali o que a pessoa tem por trás? Qual é o desafio que aquela pessoa tem na carreira, na vida pessoal? Sim. Muitas vezes, Sim. cara, me deparei com... lembro até delas aqui. Assessoras, cara, que tinham filhos com necessidades especiais e elas não eram casadas, o marido sei lá onde estava. Assim, cara, poxa, essa pessoa tá num banco, a gente queria que ela fizesse a migração. Ela falar, cara, eu tenho uma necessidade aqui. Ela não chegava lá, ô, eu tenho aqui, Bruno, aqui eu tenho um filho, cara, então eu preciso dessa grana. Cara, ela não falava nem disso, entendeu? Aí quando você começa a falar mais com a pessoa, entender um pouco mais a vida dela, Sobre o ser humano, né? você fala, cara, tem lógica, bateu aqui, entendi. Entendi. Uhum. Vou te ajudar. Vamos viabilizar. Se é isso que você precisa, vamos viabilizar. Agora, se for, pô, vim aqui porque meu amigo fulano entrou lá e pegou tanto, tal, percentual. Cara, nunca é sobre isso, cara. Entendeu? Mas você tem que ter. Eu acho que é assim, né? Ou você tem que ter pô, paixão pelo que você faz pra chegar nessa segunda derivada, porque, cara, porque o que a gente fazia ali. Você lembra dos leads que eu falei, né? Todo mês, 5 mil leads, 7 mil leads e tal. Depois foi Nossa. pra 13 mil leads. Cara, isso vira automático. Sentar com as pessoas para montar escritório virou automático. Só que se você não tira essa capa do automático, né? E Humaniza. humaniza o papo, entendeu? Pô, deixa eu entender um pouco mais como que é a tua vida, como que é a tua necessidade, você tem alguma coisa que precisa resolver. Cara, tinha muitas reuniões que, assim, eu saí daquela reunião, cara, a pessoa virou minha amiga, entendeu? Virou meu amigo. Ia na minha casa, ia na casa dele. Se duvidar, não deu negócio, né?
E muitos não deram É. negócio. E muitos não deram negócio, cara. Agora, tiveram outros negócios que até acho legal desse exemplo aqui, que de realmente, assim, esse impacto, né? A gente não media muito isso, porque, putz, a gente na XP lá, como qualquer outro lugar, de vocês deve ser a mesma coisa também, pô, você tem metas e e nós trabalhamos muito duro. Quando você tem isso, cara, e aquela tocada, pô, passa, entendeu? E aí, eu precisava colocar 150 assessores novos na rede por mês, os meus outros colegas ali, sócios também. E, pô, isso aí, você precisa de para colocar 150 pessoas, você tinha que ligar para 100 pessoas por dia, depois você tinha que fazer o follow-up dessas 100 pessoas por dia e o estoque ia crescendo, cobrar prova, cobrar estudo, cobrar não sei o quê, falou com o escritório, fechou, não fechou, quer falar com outro. Então, assim, para chegar em 150 pessoas por dia, cara, assim, não tinha como entrar no pessoal. Só que vira e mexe, a gente recebeu alguns e-mails. Fala, Solano, tudo bem? Pô, não sei se você vai lembrar de mim, aposto que não, mas, poxa, há 5 anos aqui, cara, olha só, você ligou pra Caramba. mim, você mandou esse e-mail aqui, era provavelmente algum e-mail automatizado que a gente fazia umas macros lá no Excel e tal. Uhum. Pô, você me mandou esse e-mail aqui, cara, me convenceu a migrar e, poxa, cara, queria só te agradecer, porque, minha vida mudou, da minha família mudou, hoje eu tenho uma carteira de tanto, essa carteira é rentável, pô, fui convidado por não sei o quê. Cara, só muito obrigado. Meu, isso é sensacional, cara. E é ali que a gente parava. E por mais sistemático e pragmático que você fosse para entregar os seus resultados, você parava aquilo lá e falava, cara, começou a fazer sentido alguma Tô coisa, fazendo bem. sabe? É. Você começava a dar sentido pro negócio. E aí é difícil de perceber isso. O quanto você só faz, do você faz para ganhar o teu salário, o teu reconhecimento financeiro, fazer, né, incrementar o resultado da empresa que você trabalha, porque, pô, tem que gerar negócio, tem que dar lucro, tem que dar resultado. Mas se no meio do caminho você perceber o real impacto que você cria na vida das pessoas, cara, aí você sobe de nível. Aí você começa a entender, tipo, cara, nem tudo é sobre o cheque, nem tudo é sobre, sabe? Então, eu acho que é um pouco dessa percepção e sair do cabresto e tem que ter um pouco mais da percepção total. E aí eu acho que empreendedores têm muito isso, cara. A percepção maior, sabe? É um zoom out da imagem. Tem um outro exemplo que eu vou contar, cara, é muito bom. Vai lá. Tem um pessoal do Safra, superintendente lá do corporate. Pô, a gente tava conversando, provocamos uma conversa, LinkedIn. Ó, tudo bem? O que você tá fazendo aí? Vamos tomar um café e tal. E, meu, essa foi uma conversa duríssima em termos financeiros para viabilizar. Duríssima. A gente viabilizou. Eu fui lá e o cara me chamou e eu virei um amigo dele, sou amigo na física dele hoje. Brunão, vem pra cá que a gente vai fazer uma comemoração no final de ano da empresa. Era o primeiro ano da empresa. Tá bom, vamos lá. Você pega lá, buca um voo na física e vai. Tá bom. Porque você ia chegar sexta-feira, ia fazer a reunião com o cara, não sei o que, porra. Você é tão bem recebido. Aí na festa, foi na casa dele. Você já entra no condomínio do cara, falou, opa, mudou de vida, hein? Era um Deu certo. condomíniozão, carro na garagem. Aí, cara, no meio do almoço, o filho dele vira pra mim e... Cara, tinha 17 anos o menino. E falou... Bicho, quero te agradecer. Do fundo do meu coração. Eu falei, cara, por quê, meu? Tranquilo, tá tudo certo, beleza. Não, quero só te contar uma coisa aqui. Eu tenho 16 para 17 anos. Cara, meus pais são casados, né? A gente tá aqui em casa. Estamos num jantar maravilhoso. Mas, cara, olha só. Eu convivi com meu pai a vida inteira. Ele chegava sexta-feira e ia embora domingo à tarde. Então, o meu pai, a relação que eu tinha com meu pai era uma relação tão encurtada pelo trabalho, né? Pra ele poder prover pra nossa família, pra ele poder, sabe, tá aqui, tirar umas férias com a gente e tal. Mas era uma relação tão encurtada, cara, que ele falou, cara, o preço de ter o meu pai aqui em casa todo dia, de me relacionar com o meu pai, de tomar um café da manhã, de jantar com a minha família, cara, numa quinta, terça, dele participar mais da minha vida, pô, do que eu quero pro futuro. Meu amigo, você não tem ideia, isso a gente fala do negócio, de tantos bi e tal, é bi pra tudo que é lado, é não sei o que de ROA, é não sei o que de ROI, é taxa de juros. Agora, sabe, se despe de tudo isso aí, cara, se desveste de tudo isso aí, vai entender o impacto que você criou na vida daquela pessoa. Meu amigo,
Isso daí de novo, é muito mais satisfatório pra gente ali que tá na ponta em um dado momento, né? Do que, cara, o bônus que você vai receber. Ouvir umas 4, 5 histórias dessas, você fala, cara, eu tô no caminho certo. De alguma maneira eu tô no caminho certo e de alguma maneira o reconhecimento vai vir, entendeu? E aí, essas metas invisíveis que a gente fazia lá e ninguém media, ninguém via, ninguém pagava a gente por causa disso, entendeu? Mas, todo mundo faz isso todo dia lá, em qualquer empresa. Você sempre cruza uma linha que não é mensurável pro teu resultado objetivo, mas que se não fosse aquela linha, cara, você não gerava o teu negócio. E Sim, aí, sim. a gente como empreendedor faz isso toda hora. Agora, eu tenho uma empresa, né, sinto isso na pele. Então, na XP, por exemplo, ô, Brunão, vem cá fazer um podcast. Pô, irmão, tenho meta pra bater pra caralho Não aqui, dá. difícil, eu não sei e tal. Cara, quando você... Agora eu empreendo, entendeu? Eu dependo do relacionamento, a gente vai se ajudando, uma coisa leva a outra. E, Você precisa continuar mudando a vida das pessoas cara, pro bem do negócio. A gente teve um caso agora recente, sempre retorna, cara. Exato. Toda a energia que você coloca no mundo, de qualquer jeito, ela retorna Vem, pra né? você de alguma maneira. Então, assim, estamos aqui, daqui a pouco a gente faz um deal junto, a gente faz um business junto. Alguma coisa vai acontecer, De cara. bom. Tenho certeza absoluta. De É bom, verdade, é de verdade, é bom. verdade. Quem é do bem atrai o bem, cara. Exato, Exato. uma pessoa começou na sociedade com a gente, ela, pô, um evento de família que todos nós estamos vulneráveis aqui, que é perder um pai, uma mãe. Normal, é a lei natural, infelizmente, da vida ali. Sim, sim. E aconteceu, mas antes de acontecer, foram meses ali De pô, luta, né? De sofrimento, batalha, luta. sofrimento. E essa pessoa, ela ficou chateada, porque no mindset, né, na cabeça, ainda tá aquele banco, ainda tá o banco ali, que eu não posso me ausentar. É, eu escutei coisas em banco, assim, absurdas. Em banco, não, em empresas, não são só bancos, são empresas grandes, SAs. O mundo corporativo, né? Sei lá, teu pai tá doente, tua mãe tá doente, mas você não pode ficar Normalmente de um desempregado. chefe que não é um líder hoje, né? Você não pode ficar desempregado, é pior, tá? Tipo assim, Aham. eu já escutei, já vi muita gente falando isso e acontece no mundo corporativo para valer. Acontece de E tudo. quando a gente está em sociedade, se a gente está empreendendo, a gente tem uma possibilidade de falar para a pessoa: não, você é meu sócio, calma. Vai dar tudo errado, vai ser ruim aí, a gente vai passar alguns meses de resultado efetivo final ruins, mas, pô, recupera dessa situação primeiro. Daí quando você se recuperar, você volta. Aí quando você voltar, você vai estar bem, aí você tá entre sócios, você não está prestando serviço aqui. E aí isso muda muito, cara. Isso muda muito, assim. Recentemente eu fiz um deal de M&A, foi até publicado, eu acho que posso falar desse porque já foi publicado, mas a motivação de acontecer a fusão dos dois escritórios, na verdade foi uma incorporação, né, do Uhum. escritório menor para um escritório maior, mas isso também é um M&A, também é uma fusão. Sim. Eu ouvi depois de um cara técnico do mercado, esses que a gente tá falando aqui, né, Aham. que se comunica talvez de maneira um pouco mais complexa. Robozinho. Pô, o deal não foi bom, hein? Ah, não foi bom pra quem? Ah, não foi bom pra ela. Pô, esse número aí, cara, não foi legal. Poxa, minha opinião foi para não fazer. Eu falei, tá bom. Me conta um pouco mais sobre ela. Não, o escritório é tal, não. Me conta mais sobre a pessoa. Sobre a pessoa que fez o deal. Ah, o que eu sei é isso. Eu Você não falei, sabe nada. então você não sabe nada, cara. Como é que você vai julgar se o movimento foi bom ou não, se você tá medindo só o preço? Uhum. E o que essa pessoa vai ganhar de paz na vida, tranquilidade, acabou de ter neném. Não tinha um sócio para dividir os problemas. E sócio é muito mais sobre dividir problema do que dividir solução, né? Sim. Sabemos bem. Cara, como é que você faz isso amamentando, passando por aquela época do puerpério? A minha mulher vai passar por isso daqui a pouco, então assim, cara, eu já tô preparado. Não tô porque isso aí só aprende na prática, mas... E assim, tendo que expandir, tendo que retrair, tendo que, cara, abrir filial, fechar filial, reformar filial, você tem um contrato, uma entrega, você tem um compromisso com as pessoas, tem que pagar... Cara, você tem 50 pessoas dependendo de Precisa de você, umas uma 3, 4 estrutura... vidas pra conseguir organizar, né? Cara, como é que você faz isso sozinho? E aí depois você vem me falar que uma junção com o escritório que vai te dar todo esse aparato, que vai te ajudar nos custos, que vai te ajudar a tomar decisões, não foi um bom deal? Você tá olhando só o preço? E, cara, vamos falar um pouco melhor sobre esse preço, porque eu acho que você não olhou tudo. É. Assim, cara, assim, de novo, cara, assim, tem gente tão superficial, né? Que é um pouco disso que você falou, cara. Nós empreendedores temos que olhar além. E, cara, não é papo, não é papinho. Não é clichê, Eu né? tô sentindo isso na pele.
Você tem que olhar além. Na XP, em qualquer outra instituição, no Safra, no Banco do Brasil, você tem uma coisa que é aproveitar, surfar o beta. Tem um beta acontecendo já. A XP já investe por si só, ela já posiciona a marca delas por si só. Eu sou um Uhum. representante daquela marca. É mais fácil para eu conquistar um cliente e em vocês dois que estavam no banco, vocês vão me abrir as portas. Pô, a XP quer falar comigo, vamos entender. Sabe? Para um cliente, pô, tem a XP por trás. Vai fazer sozinho, meu amigo. Sim. Fica difícil. Não, Olha, você foi o cara que representou muito isso, desculpa te cortar. é isso que eu ia Quando a falar gente mesmo. conversava com você, o que a gente percebia? Uma linguagem prática, uma linguagem humana. Eu até brinco com algumas pessoas que a gente né, conhece em comum. Falei, pô, o Bruno foi o único cara que não ficou tentando enrolar a gente usando o termo técnico do mundo corporativo que a gente não conhecia. A gente era CLT de banco. Não conhecia termo técnico do mundo corporativo. Valuation, equity, não sei o quê. Cara, esses termos, ok, a gente sabe o que é, mas não sabe como é na prática. E você era o cara que chegava nas reuniões e falava, não, isso aqui é isso aqui, cara. Nem usa o termo em inglês, vem português mesmo, vai. Por quê? Para entender, ou seja, humanizar a conversa. Porque, cara, você sai daquela reunião ali, você vai querer fazer uma proposta para um outro sócio, aí, puta, cara, Se assim, enrola todo, né? se enrola, o cara não entende o valor daquilo real, e de fato, cara, assim, a gente fala muito do equity hoje, o equity hoje ele tem feito sentido, né, Uhum. nos deals que estão acontecendo, mas, cara, no final no dia, quando você tá montando o escritório, o equity é zero, cara, não vale nada aquilo lá ainda. O que vale é o quanto você, pô, tá disposto a dar o teu tempo, a dar o teu sangue, o teu suor por aquilo e fazer o negócio acontecer e ter paciência, né? Depois, cara, o equity começa a ter valor. Mas enquanto não. Cara, todo mundo. Você Hoje em vai... dia, cara, a quantidade de negócio que não sai, e seria bom por causa da vaidade com o equity. E o equity nem bem mensurado é. Você chega pra conversar. Não, pô, mas aqui, você tem 2 bi, eu tenho 200, eu valho 10%. E, cara, vamos começar assim. O cara tá estagnado dos 200 milhões, cara, tem 10 anos, e o outro Sem cara chegou em 2 eficiência bi, nenhuma. tem 1 ano, e o cara tem uma puta maquininha de fazer negócio, as pessoas ali corretas, entendeu? O Excel não resolve isso. Não dá. Né? São valores que você vai falar. Né. Não, que eu ia falar isso, cara, assim, pô, a gente conversou em momentos diferentes, com grupos diferentes, desde, a gente não sei se você lembra, a Eu primeira lembro, vez que a gente conversou, era a pandemia, que eu eu te tava com uma liguei, outra pessoa, aham, pandemia, eu sim, tava num cliente meu que é dono de uma rede de posto, eu peguei o escritório dele do cofre, lembra disso ou não? lembro. Pelo celular. E, cara, vou te falar que aquela conversa pra mim foi um divisor de águas, porque naquela época eu tava conversando com vocês e com o BTG. Com cheques astronômicos. E aí, cara, não tava olhando pra grana, porque graças a Deus eu sempre fui muito. Sempre vivi o que a realidade que era minha. A grana é importante, tá? Não Nunca vamos, quis. não, a gente tem que deixar Mas não claro pro pode ser o público aqui principal. que é isso. E aí eu percebi que aquela pessoa que tava comigo naquele dia conversando, não vou citar o nome, mas você deve se recordar, era o cara que tava olhando só pra grana. Bom, mas aqui não, porque lá o cara vai pôr 3, 4, aí fica 1,5 pra cada um, deixa 200 no caixa, o Mark sabe quem que é. Eu falei, cara, calma aí. Aquela conversa foi eu, você e a Roberta e mais algumas pessoas. Cara, ali pra mim foi uma virada de chave. Eu falei, cara, deixa eu dar mais um passinho pra trás, esperar mais um pouco, senão eu vou enfiar uma trolha na minha vida. É, Porque eu vou pegar um cheque, que é dobro, triplo desse valor pra devolver. Eu tô pensando em montar um negócio pra investir e trazer pessoas. A outra pessoa que tá aqui comigo conversando tá pensando em comprar o carro e trocar de casa. E aquela outra proposta que eu tinha que era maior ainda, é um problema maior ainda. exato. E aí é o que o Marcos falou, cara, foi muito por quê? Transparência, cara. Foi uma conversa ali muito digna, muito transparente, tanto que eu até voltei contigo, né? Falei, cara, não é o meu momento, não vou fazer nenhum movimento agora, porque o que eu tava pensando e o que eu tinha desenhado de pessoas não faz sentido, não são pessoas com propósito para este negócio. E aí, cara, continuamos fazendo cada um melhor e acho que as coisas aconteceram. O homem lá de cima juntou e É isso. organizou. As coisas acontecem como tem que acontecer Mas e isso foi uma lição de vida. A gente usa isso hoje na empresa, cara. Como eu te Amadurecimento, falei, a cara. gente pega às vezes uns lunáticos lá e não é culpa da pessoa, não. É culpa do comunicador que teve nas situações anteriores. Que é o que a gente tá falando. Pô, você sabe um pouquinho do negócio? Tenta explicar da melhor forma possível. Porque se a pessoa entender errado ou não entender, a culpa não é da pessoa. a É gente tinha tua. uma baita responsabilidade nisso, né? Porque assim, você pegava ali uma conversa com 3, 4 pessoas que a gente provocava, a gente convidava as pessoas para irem até XP para um café e tal, e a gente tentava plantar essa sementinha. Pô, se eu fosse um cara totalmente técnico, se eu fosse um cara totalmente focado só no número ali, no objetivo, no quantitativo, cara, não ia ser negócio nunca. Porque, de novo, muitas delas nasceram no banco, eram
escriturários ali, depois foram gerentes e percorreram aquele caminho, estavam onde estavam depois. Cara, nunca pensou, pô, se eu empreendesse, como é que seria o dia a dia? Como é que seria a empresa? Essa empresa vai ter um CNPJ, são quantos CNPJs? Mas como eu pago? Como eu tiro? Tem algum subsídio? Sabe assim? Então, tem que explicar, cara, o beabá. É a mesma coisa de você explicar o investimento para uma senhora. Cara, você vai tirar da poupança ali do Bradesco, por exemplo, vai trazer para cá, e Botar a no gente vai fazer CDI. uma alocação diferente e tal. Mas assim, se você não explicar com cuidado, se você não explicar ali, cara, trazendo para a realidade, né? A linguagem, cara. E eu falava isso muito no escritório lá que eu trabalhava, né? Assim, pô, você tinha uma porrada de moleque tirando sarro de outros que estavam começando. Por isso, eu até falo isso até hoje, cara. Todo escritório que eu vou, todos, eu falo, cara, é importante você ter umas 3, 4 cabines telefônicas aqui. Porque quem chega tem muita vergonha de ligar na frente dos outros. Porque às vezes esse cara, ele tem um cliente que é, poxa, sem demérito nenhum aqui também. O cara é sei lá, Planta feijão, sei planta lá. feijão. Cara simples. Simples. Eu tenho. E esse cara é um cliente. E é um cliente importante para ele. Não importa se esse cara tem pouco patrimônio, mas ele faz negócio junto. É consumidor de um seguro de vida, faz um consórcio, faz uma outra linha de negócio. É Quem tem que se importante. adaptar a isso somos nós. Esse cara, você vai falar com termos técnicos para os caras te avaliarem do escritório? Não. Então, às vezes, esse cara não liga. Vai perder a oportunidade. Aí ele tem que vai na salinha, pegou a confiança. E assim, é um pouco disso também, né? As pessoas elas têm que entender que cada um tem uma linguagem. Você tem que ser meio que Tem que ser um modelo adaptado. eclético, não tem como, né? Você tem que ser meio Isso. camaleão ali, cara. Tem que É, adaptar a tua linguagem. Se eu tô exato. falando, pô, e o cara que eu. Uma das pessoas que eu mais admiro no mercado, o Caio Pérez, ele é exatamente essa pessoa. Caio Pérez, ele não deixava de fazer uma reunião que seja, cara, com um gerente de mesa do Itaú Laranjinha da rua, assim, sabe? Brunão, vamos lá comigo? Eu falei, cara, deixa que eu vou, Caio. Não, mas eu combinei com o cara, eu vou junto. Não, cara, não precisa, né? Pô, vai lá falar com o CFAs ali que tu não acredita isso. Não, que CFA, cara. E ele ia com o CFA. Ia com o gerente do Itaú Laranjinha, do Bradesco Vermelhinho. Esse cara, ele falava de igual para igual com todo mundo. Cara Todo mundo. E fantástico, era fantástico. técnico, comercial. E ó, cara, assim, a gente tem uma idade parecida. Ele deve ter uns 2 anos a mais que eu ali. Cara, o que eu aprendi com ele, e aí eu acho que tem um pouco da coisa do líder, né? O líder, os liderados te seguem muito pelo exemplo. E o Caio sempre foi uma pessoa que ensinou a gente sem pegar, sentar na mesa e falar. Nunca, nunca, isso nunca. O feedback dele era, cara, pô, simples, cara, prático e vai. A Respeitoso. gente, cara, todo mundo ali da expansão, a gente aprendeu com o Caio no dia a dia, Por osmose. exemplo, né? Por exemplo, cara. Legal. Então, e ele é um cara muito humilde. Muito, muito mesmo. Até hoje, muito humilde. Esse Ele é do foi um cara que educacional, né? entrou. Cara, Ele deu uma entrevista no FK Partners, num podcast, eu escutei. fez educacional pra caramba também. Espetacular. Caio, entrar numa XP naquela época, sem os total comps que a gente tem hoje na Faria Lima, com um salário muito baixo e toda a remuneração que você tinha de bonificação, você tinha que converter aquilo em ações, uma coisa que não valia nada. Que vale o quê? Dá prejuízo. Startup, Sim. startup. Dá um lucrinho, às vezes um Primeiros anos prejuízo. não se pagam. E aí você falava, cara, o que vai sobrar pra mim? Pô, não sei o quê, mas você tem um equity aqui, você tem um sonho, nossa, a gente vai ser isso, vai ser aquilo. Então, cara, é um pouco dessa... Aí esses caras hoje, que são super enormes, a gente fala, pô, mas o cara é gigante, eu não sei o que é gigante. Porque esse cara, pão que o diabo amassou, cara, eles comeram. Óbvio, Pra fazer que as isso. pessoas veem você com Não, a certo gente aqui, sucesso. cara, a gente entrou, o negócio já tinha ido, sabe? Então, assim, muito mais confortável. Eu entrei, cara, ganhando o salário que hoje acho que um estagiário não ganha lá na XP, tô falando em 2017, tinha quase 30 anos já de idade. Caramba. Mas eu falei pro Caio, eu conheço a XP, se eu entregar, você me paga? Ele falou, pago, então tô dentro. Pode baixar o salário aí. Cara, eu ganhava R$2.500 na época. Nem estagiário 2017. hoje já. Não, na Guide eu ganhava 5 vezes mais que isso, entendeu? Eu falei, não tem problema nenhum, cara. Eles estão indo pra um caminho que eu não quero, vocês estão indo pro caminho que eu acredito, e aqui vocês fazem assim, vocês remuneram quem entrega. Vocês vão me pagar? Vão, então tô dentro. Você já era um empreendedor, só que no CNPJ de Cara, terceiros. Isso eu conheço muito. Cabeça e era é muito essa legal. mesmo. Não, trajetória espetacular. Assim, pô, gradual, Guide XP. Depois, aí eu queria que você falasse agora do teu atual filho, que é a Simetria, pra gente finalizar. Mas o principal, eu acho que o maior bônus que você vai ter na tua vida, o maior sucesso que você vai ganhar, o prêmio da loteria mais sonhado por qualquer homem nesse mundo, você vai ganhar daqui a 2 meses. É.
Eu queria que você falasse isso aí, cara. Assim, primeiro, simetria, pô, onde é que você tá? O que você tá Simetria nasceu fazendo? primeiro. Mas esse outro bônus, a gente tá falando tanto aqui em humanização, Boa. quando o olho brilha assim é porque toca, né? Isso é o Cara. Vai chorar prêmio. no parto. Vai. Eu vou. Nossa. Num deles eu quase desmaiei, velho. Ai, Desestabiliza, cara. Eu vou falar que eu Dá tô preparado pra ânsia, isso aí. a Minha mulher perna também tá balança. preparada pra isso aí também. Eu falei, ó, se for, cara, mas é só a primeira, depois eu já me recomponho legal. A e gente toco o pau. quer, essa reta final agora de bate-papo, a gente quer deixar para quem está nos ouvindo tudo isso que a gente falou até agora, de humanização dos negócios, legal, escalabilidade, empreendedorismo, educacional, tudo isso faz parte de um contexto humano. E aí te deixar hoje, quem é você como profissional, onde você está atualmente, você tem, porra, nem 40 anos, você tem mais 40 ainda para ficar bilionário, porque milionário já tá, né? Brincadeira. E, pô, isso, essa nova etapa da tua vida, quase 40 anos com um bebê, uma família Chegando linda, aí. se Deus quiser. Isso aí a gente queria saber como é que você tem de expectativa Amém. para isso. Ah, cara, de novo, né? Eu sou um apaixonado por essa profissão e comecei muito cedo na faculdade, assim, já no primeiro, segundo, não, terceiro, segundo semestre de faculdade, eu já queria ir pro mercado, recebi um convite para ir para um escritório. E esse escritório, cara, eu fui fazer as primeiras entrevistas lá nesse escritório, lá naquele Brasil Invest, quem era das antigas vai saber, cara, onde tava a XP, onde tava a Intra, onde tava todo mundo, que era na esquina com a Rebouças ali na Faria Lima. Putz, cara, isso aí foi antes de 2008. Né, Caramba, desculpa, foi em 2008, mas antes do Lehman Brothers. do Subprime. E aí, Subprime começou ali em 2007, né? Aquela coisa, tudo. Mas a quebra do Lehman Do Brothers, Lehman. outubro de 2008, cara, que foi onde eu vi pela primeira vez o Circuit Breaker acontecendo. Eu falei, cara, acabei de entrar, que timing, hein, meu amigo? Nossa. Mas o que eu fazia lá? O cara falou, pô, quer trabalhar na corretora? E eu tava na consultoria da empresa júnior da faculdade. Aí eu falei, cara, pra ontem, o que eu preciso fazer? Pô, senta aqui do nosso lado que você vai fazer o começo mesmo, cadastro e ajudar a gente aqui no operacional. Eu falei, cara, fechado, vamos fazer isso. Aí era lá, cadastrinho operacional. Aí teve um dia que eu liguei, que eu falei pra ele, que ele tava ficando do meu lado, o sócio aqui. Pô, vocês têm algumas listas frias aí que eu quero começar a ligar depois do pregão. Aí o cara falou, óbvio, meu, me imprimiu ali, me deu, comecei a ligar e comecei a captar cliente. Comecei a captar cliente pros sócios. Uhum. Aí, pô, obviamente, você vai afinando o speech e tal. Aí teve um rapaz ali do escritório que me viu e falou: Meu, nem era tua obrigação, você já tá fazendo isso. Quantos clientes você já captou? Quanto já tem mais ou menos ali de receita? Porque naquela época a gente não media a PL, né? Se você trabalhava só bolsa pro cliente, você não tinha como medir o patrimônio dele, porque você só tinha acesso a 5%, 10% do patrimônio do cara, que ele estava disposto a colocar no mercado. E o mercado era muito Uhum. incipiente Bem nisso, né? limitado, né? Ainda tinha muito aquela confusão do, pô, a bolsa com cassino e tal. Hoje em dia as pessoas já têm um pouco mais de novo por conta da Do educação, educacional. né? Mas aí o cara me chamou e falou assim: Poxa, cara, tô montando aqui. E olha que legal, cara, essa história do digital, como começou comigo lá atrás. Esse cara me chamou e falou: Quer montar aqui com a gente? Quer montar aqui comigo uma sociedadezinha e a gente capta cliente? Falei, cara, fechado, vamos. Eu saio ali do cadastro, tudo bem, eu falo com o sócio e entro aqui e a gente vai virar um assessor de investimento mesmo. Tira um cord, a gente monta um CNPJ. Aí eu já conheci o menino ali de 2 meses trabalhando. Aí, cara, assim, a história desse cara vale a pena ser contada. Porque esse cara hoje tem uma gestora grande e tal. Esse cara era ex-pegador de bolinha do clube, Pinheiros, e ele era mecânico de caminhão da Mercedes, da fábrica da Mercedes. Então ele ia resgatar caminhão que quebrava na Regis Bittencourt 3 horas da manhã, cara. E esse moleque tava com gêmeos, tinham nascido. Desafio. Desafio, cara. E assim, Guerreiro. super humilde. Eu cheguei pra ele e falei, cara, você desculpa te perguntar, te respeito muito. Como é que você capta cliente aqui? Se a galera aqui, ó, é tudo family and friends. Daí ele falou, Brunão, eu não tenho family and friends, cara, você sabe, meus pais são faxineiros da USP. E eu, cara, tenho 2 filhos pra alimentar. O que eu fiz? Aliás, esse movimento de carreira que eu fiz foi porque eu vi o filme da Procura da Felicidade e era a única chance que eu tinha na vida de dar uma pernada. E assim, se eu tenho intensidade, eu vou fazer dar certo. E eu falei, cara, tô junto contigo, vambora. Como é que a gente vai captar cliente agora? A gente chamava ele de Magrão. Magrão, como que a gente vai captar cliente agora? Ele falou, cara, não tem problema. Vamos criar aqui uma comunidade. Ele já tinha criado. Uma comunidade no Orkut na época, não tinha Nossa. Facebook direito quase. E a comunidade chamava Day Trade. E a gente ficava basicamente alimentando as discussões nos fóruns. E os clientes, naturalmente, viravam
As pessoas que participavam Consumir o viravam nossos conteúdo ali. clientes. Pô, como que a gente abre conta com vocês? Cadastrinho. Aí, cara, a gente era tirador de pedido de cadastro, praticamente. Aí chegava. Nós dois éramos os caras que mais faziam receita no escritório inteiro. Tinha 90 pessoas no escritório Caramba, que da na hora. época. Que legal. Cara, e daí, poxa, daí, assim, aí a gente fez uma transição lá pra Gradual, ficamos lá 4 anos, até 2013 praticamente na Gradual, Uhum. atendendo clientes e tal. E aí eu falei, poxa, eu preciso trocar o lado do balcão, porque naquela época ainda só bolsa, a gente não distribuía os outros produtos. E eu, putz, falei, cara, recebi um convite pra ir pra expansão na Guide. Tá, já não era mais o assessor de linha de frente, você era um cara de Não. expansão. Pô, a gente tá aqui, cara, querendo pegar essa esteira da XP, a gente acredita nisso. E, poxa, queremos montar um time aqui pra fazer expansão. Você vem com a gente? Falei, vambora. Aí, pô, fiquei 3 anos na Guide fazendo expansão, porque eu conhecia muitos assessores, muitos daquela época, de 2008, 2009, 10, até 13. Falei, cara, pô, vambora, vamos pra rua. E aí, foi quando eu comecei a fazer expansão, aí eu tive umas bolas trocadas com o Pérez ali, com o Leal e com o Amorim. Aí o cara falou, pô, junte-se a nós, né? Porque aí, na XP, eles estavam com aquele plano do trilhão, vamos ter um tri até no final de 2020. E o desdobramento para o B2B, para expansão, era 10 mil assessores, aquela conta de E 50 a milhões expansão por quer fazer carteira e isso, né? tal. Eu falei, cara, vambora. Então, assim, essa foi a minha trajetória executiva, digamos assim, né? Hum. Quando eu saí da XP, eu conversei com o Caio no começo do ano, 2023, e falei, Caio, acho que, cara, tô sentindo, meu ciclo fechou aqui, tô precisando respirar novos ares, tô precisando de novos... dar uma oxigenação, mas eu quero dar um time off, né, sabe, disso. Eu tô falando de assessoria de investimento, cara, desde 2008, quando entrei no mercado. Pô, você tem certeza? Vamos falar, tal, vamos olhar outras áreas aqui. Falei, cara, tenho certeza, e nisso eu já tinha combinado com minha mulher. Ela tava no Credi naquela época, Credi Agricole. Vamos combinar então da gente fazer um movimento de saída e a gente repensa a nossa carreira? Vamos fazer. Então foi perfeito, deu certo, saí da XP, ela saiu do Credi. Uhum. Aí a gente se propôs a realmente fazer esse time off total, zero, dar uma zerada. Eu acabei ficando de no compete na XP. Então eu falei, poxa, 1 ano. 6 meses. 6 meses. Aí eu falei, poxa, então eu preciso. Vou cumprir corretamente. E falei pro Caio, não vou pra concorrência. Eu não vou pra concorrência, eu nunca vou dar uma facada nas costas de vocês, não, eu não quero. E aí, acho que avançando um pouquinho já pra simetria, né, depois eu volto aqui pra falar, um dos grandes propósitos que eu tinha na simetria, e cara, não é porque, pô, o Solano é bonzinho, não tem nada disso, cara. Eu não quero destruir valor da cadeia, eu quero agregar valor pra cadeia toda. E eu falei, Caio, eu não vou, cara, pra concorrência, eu não vou, porra, tipo, ficar roubando escritório de outros lugares da XP. Não vou fazer isso. Cara, a expansão dos outros lugares também tenho todo o respeito por eles, tá? Não é roubar, nada, é negócio, entendeu? Pô, Business. é business. Mas eu não vou fazer isso, cara. Porque não faz nem o menor sentido eu bater na porta do Marx e falar, Marx, a gente montou um escritório aí com vocês, cara, vendi todo o projeto, todo o sonho, cara, tal. Mas os caras lá estão melhores, vamos atravessar Agora a rua. é ruim. Não Agora é bom. ruim. Agora é ruim. Pô, eu fiz isso na Guide também. Pergunta pros meninos da GT Capital lá que estão lá no BTG. Hoje o cara tem quase 3 bi. Eu saí da Guide e tinha montado eles. Eles eram os maiores escritórios da Guide. E cara, eles tinham saído da mesa do Bradesco. Cara, assinaram um contrato. Eu liguei pra eles e falei assim, cara, tudo que eu te falei é verdade. Acredita. Senta o pé. Vai dar certo. Só que eu estou indo pra XP, recebi um convite, vai mudar minha vida. Não posso, cara, não dá pra negar isso. Os caras foram lá, depois, 5 anos depois foram pro BTG. Eu até falei, vocês foram tarde, né? Porque eu ainda insisti. Mas, de novo, cara, é aquela coisa, né? Eu acredito nisso, eu gosto disso, e eu quero acrescentar valor pra cadeia. E aí a simetria, ela nasceu de maneira muito natural, porque eu tinha uma clareza só. Eu não quero me afastar desse mundo, desse mercado. Eu quero continuar de alguma maneira neste mercado, entregando serviço, valor, É uma ajudando. consultoria, Bru. Uma consultoria. Consultoria para nós. Para escritórios. Escritórios, gestoras, consultorias. E precisa, assim, tem muita gente, não que nós sejamos os mais, especializados no que a gente está fazendo, a gente sabe muito, mas tem muita gente e gente que já está no mercado há um bom tempo, que você para conversar, e essas pessoas não têm um plano. Elas têm vontades, mas não têm um cara, plano. às vezes tem até plano, tem vontade, tem tudo, só não tem braço. Não tem ferramenta também. Ou tá com aquele plano de 10 anos atrás, né? Que é o que a gente é. conversa bastante. O mercado mudou, a pessoa parou num tempo. Hoje, Exato. antigamente, os escritórios, você tinha aqui a PJ1 que distribui os investimentos, a PJ2 que é alguma coisa ali de serviço para o cliente, mas agora tem um leque de oportunidade
que é de fato onde o cliente, cara, assim, tá inteiro com você já. Se o cara quer transformar a energia da empresa, da indústria dele, cara, pro mercado livre, você consegue atender. Se o cara quer levantar uma dívida mais saudável, você consegue fazer. Tudo você consegue Mercado fazer de hoje. seguros, mercado Tudo. A internacional. família dele, o seguro do carro, tudo você consegue fazer. Funcionários, Hoje tudo. um assessor inteligente, ele faz com que o cliente fale de dinheiro com ele sobre tudo. Desde o segurinho da casa, até o seguro da família, até a dívida, até a venda da empresa. E é uma hora os caras vão entender que existe uma sequência, né? Planejamento O financeiro. assunto, o planejamento financeiro. E com o planejamento você consegue beliscar todos os elos da cadeia. Todos. Se você não tem planejamento financeiro, se você não oferece isso para o Não vai cliente, acontecer. cara, você vai por aqui, depois aparece aquilo, depois o cliente, por sorte, te dá uma demanda, você não foi, você não Uhum. acompanha com ele, vai A Na acontecer. verdade, nossa- o serviço que a gente já tem. Eu acho que o nosso papel quanto profissional, através do planejamento financeiro, é organizar. É mostrar para o cliente, poxa, estou te dando eficiência com o teu patrimônio, mas na outra ponta, será que você está sendo tão eficiente com o corretor de seguros? Coisa simples. Que às vezes ele paga lá do super carro dele uma vez por ano um seguro altíssimo Uhum. e ele não tem nem ideia de como que é calculada essa margem. E essa foi uma preocupação nossa desde o início. Então, poxa, a gente veio de grandes bancos. Então, a nossa limitação no banco era essa. Eu falo de investimento, a gente até comentou isso no episódio anterior. Eu falo de investimento com o Bruno. Só que se o Bruno me sinalizar que ele vai comprar uma casa e vai consumir todo o investimento dele, tira meu sono. Então, quando a gente montou, essa foi a principal preocupação. Se o Bruno quiser conquistar a casa dele, não vai tirar meu sono. Vai ser um prazer ajudá-lo, porque eu vou gerar uma experiência para a família dele como um todo. Nunca mais esse cara vai esquecer de Se você. Os fideliza. próximos negócios ele vai lembrar de você, É pode ter isso. certeza. E aí tem acontecido, na prática tem acontecido isso com a gente. Verdade. A gente tem participado de final de semana, de ir com um cliente em loja de luxo de carro para trocar o carro dele. Isso é, cara, a cabeça de longo prazo de vocês, porque é isso, né? É o que você falou. Pô, vou atender o cara domingo aqui, tô no mercado com a minha família. Pô, cara, depois a gente fala. Eu Meu gosto. amigo, se você não tem esse prazer, e se você não entende que, poxa, o cara quer realizar um sonho, quer comprar uma casa, e por isso ele vai drenar o patrimônio que ele tá investido com você, cara, se você pensar só no resgate ali, você perdeu o cliente, perdeu Exato. várias oportunidades lá na frente com aquele cliente. Mas se você fala, cara, eu vou te ajudar a fazer isso, mas vamos tomar a decisão da melhor maneira possível. É isso. Você explica todos os modelos que tem hoje de você fazer isso, os formatos, os preços, os prêmios, os prédios e tal. Pô, daqui a pouco o cara vai te ligar e vai falar, cara, vamos fazer um seguro de vida aqui, ó, eu vou ter uma filha, entendeu? E aí? Pô, preciso começar a pensar nela. E qual vai ser o nome dela? Martina, Martina. Pô, nome Legal. forte, bonito. daqui legal. 2 semanas. Quem que escolheu, a esposa ou você? Ou em conjunto? Putz, cara, eu vou, assim... O aval foi em conjunto, óbvio, mas era um nome que eu já tinha na minha cabeça há muito tempo, não conhecia nenhuma Martina, e agora já ouço já umas 5, 6 Martinas por aí. Italiano? É lei da atração. Acho que é italiano. Italiano, Acho que é acho que italiano. é. Inclusive, um dos meus ex-sócios lá, o Gabriel Bassanese, que em 2020 ele saiu da XP, teve ontem a dele, a Martina Ah, que italiana. legal, legal. Martina também. Então, cara, assim, putz, ter montado a simetria foi um processo muito natural que eu não planejei, mas ele foi acontecendo. E ele foi acontecendo porque eu não quis tirar o meu pé desse universo. Eu atendi um grupo de assessores que queria montar o escritório deles. Pô, eu falei que tá bom, vamos fazer alguma coisa. Ao invés de eu te dar uma orelhada aqui no telefone, vamos fazer o processo correto? A gente faz uma consultoria. Eu te ajudo a montar o escritório. Desde o quê? Da análise, pô, das suas amarras contratuais, quem é o time, se vocês têm um time complementar, como que é a carteira de vocês, qual a expectativa, qual que vai ser o contrato lá na frente. Então, eu faço tudo. Até para vocês depois, cara, realinharem o equity entre vocês. Porque, cara, não pensa nisso agora. Isso é problema lá pra frente. Expansão e tal. Tá bom, isso virou um negócio, dali a pouco um amigo meu me liga e fala, olha, eu quero fazer, poxa, meu negócio tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas eu não quero mais ser gestor de escritório. Eu sou um bom banker, eu gosto disso, eu sou apaixonado por atender o cliente, mas eu não quero mais cuidar da gestão do negócio. Você acha que ele tem valor aqui pra gente encaixar num outro? Eu falei, claro que tem. Tá bom. Uhum. E aí comecei a fazer M&A, mas foi daí. Não tinha pretensão nenhuma. Quem sou eu para fazer M&A? Nunca fui de M&A. Sempre fui da expansão no comercial, sabe? Uhum. E aí, óbvio, você tem que estar com pessoas melhores do que você para fazer isso. E aí a gente hoje consegue entregar um serviço de qualidade, valuation para escritório que não tem ideia do, cara, quanto que a gente vale aqui? Pô, mas a gente tem esses projetos. Pô, esse aqui é nosso growth. Esse aqui são os nossos sócios. Esse aqui é um pouco do nosso raio-x.
Quanto que a gente vale numa eventual deal? Seja com a própria corretora, seja com outro escritório, seja para comprar um outro escritório, você precisa falar, cara, o meu equity vale isso aqui. Vale isso aqui por causa disso, entendeu? Por causa Uhum. desse plano aqui. Aí a gente começou a fazer isso e, em um dado momento, eu comecei a perceber que faltava serviço para as outras caixinhas, que são o quê? Poxa, e aí não, de novo, não é gente despreparada, é falta de tempo e braço e gente para fazer junto contigo. Por exemplo, a gente desenvolveu uma estrutura de renda variável, assessoria de renda variável as a service lá. Então a gente tem um sócio, eu tenho um sócio, o Leandro, que também era da XP. O Leandro é responsável por conduzir essa consultoria de renda variável. Muito escritório está sentado em cima de uma porrada de custódia de ações e ele não tem uma mesa estruturada. Ou ele colocou um cara lá, mas o cara lá não tá preparado, nunca foi de mesa, de banco, de estrutura financeira, dos processos, rotina, não tem esse conhecimento. Então, como que você mede dispersão? Como que você mede a penetração? Como que você faz campanha? Como é que você engaja o assessor? Como é que você tá dentro da salinha com o assessor vendendo aquela tese? Sacou? Uhum. Então, muita gente, cara, aprendeu e foi aprendendo na marra, porque a nossa realidade é essa, você vai aprendendo na marra, né? Empreendedores, cara, você aprende, desaprende, erra, você tem que errar curto. Se errar, a gente vai Entendeu errar. que você tem que errar muito, mas tem que saber que você errou rápido, E não né, com o para mesmo voltar. erro. Não é E burrice. é isso também, Boa. exatamente. E aí, então a gente tem, assim, e tem no nosso roadmap outros serviços, mas hoje a gente tem caixinha de renda variável para oferecer esse serviço para os escritórios, então a gente já tem um formato muito legal de como ensinar o escritório, pegar na mão do assessor, coisa que a gente pega muito insumo do que a própria XP ou BTG manda, só que a área de sales deles não consegue, não consegue, não tem essa penetração no assessor final. Vai falar com o gestor, ó, seguinte, você tem essa oportunidade, tá deixando tanto na mesa, isso aqui são os relatórios e tal. Pô, poderíamos fazer mais, tá bom, mas quem que. Tá, então você vem aqui, fica uma semana no meu escritório, falando com os meus assessores, a gente falando com os clientes, não fala. Então, assim, sabe quando, putz, você entendeu, eu sei que eu tenho esse gap aqui, mas, cara, eu tô vendo o meu outro sócio que a gente está contratando, eu tô vendo a expansão do escritório, tô vendo, sabe, o outro serviço o contrato que a gente está assinando aqui com o outro prestador de serviço, você tá vendo mil coisas, entrevistando gente, captando cliente, porque você também, né, tem que fazer tudo. Então, é por a sofisticação que o nosso mercado, ele ganhou. Hoje, antes a gente tinha um cardápio com 5 itens, cara. Agora a gente tem um cardápio, cara, parece aquelas. Você chega num restaurante italiano, o cara te dá uma carta de vinho com 712 vinhos. Cara, o que você vai fazer? É Levantar só a mão e falar, escolher. cara, me ajuda aqui. Fala aí um bom. Se você não é o cara mais em conhecimento, né, sobre vinhos, você pede ajuda pro sommelier. Cara, quero um vinho nessa faixa de preço aqui, tal, tal, tal. Eu gosto dessa uva, não gosto daquela. O cara vai te dar. Você Você não virou. vai olhar 700 vinhos, cara. Então é Ó, um pouco disso que a gente vê, sabe? E de novo, por que a empresa chama simetria? Porque olhando os PNLs, né, as DRS dos escritórios que a gente estava fazendo M&A, evaluations, poxa, é tanta distorção. Esses escritórios tem esse escritório que faz bem demais renda fixa, opera muito, muito bom. Consegue mapear curva, troca de ativo, swap. Aí o cara tá sentado em 150, 200, 1 bi de ações e não faz nada de receita, cara. Por que você não faz uma estruturada aqui? Por que você não defende a posição do cliente? braço, Cara, know-how. braço know-how não conhece, porque não tem como não gostar. Se você conhecer, em algum Sim. ângulo você encontra. Óbvio. Então, aí a gente falou, cara, tem muita simetria. Aí falou, cara, então Bacana. vamos botar simetria aí que Que vai. Pra Fazer falar. uma pergunta final pro Brunão. Brunão, tudo isso que você passou pelo teu momento de expansão, de assessor primeiro, então CPFs, depois CNPJs. Uhum. Hoje tem uma empresa que dá um suporte para trazer mais eficiência, mais simetria para os É escritórios. isso aí. Que dica que você daria para quem quer, para os jovens que querem entrar para o mercado financeiro e estão ainda naquela dúvida, será banco, será corretora, será que eu vou agora, ou será que eu fico cursando a faculdade? Cara, se esse jovem, ele é interessado, curioso, pô, hoje em dia, assim, o mundo é dinâmico e as pessoas também se transformam em pessoas mais dinâmicas. Eu iria para um lugar onde o dinamismo fosse pungente. E assim, pô, aqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Também tem que ter muita paciência, né? Porque tem essas etapas e todas essas opções
Você precisa entender que tem um processo, que tem uma etapa, mas eu não iria para um lugar que fosse engessado. Pô, aqui eu tenho um plano de carreira muito engessado, dá mais previsibilidade, mas não tem tantas oportunidades. Então, cara, eu daria uma dica, assim como eu dou para primos meus, familiares. Cara, vai para algum lugar que te dê pista, meu. Dá pista. Faz o teu, tenha muita paciência, não pinga de galho em galho. Acredita, uma hora a coisa vai acontecer. Mas, ó, vai para um lugar que tá disposta a te dar pista. Se desenvolver. Se desenvolver e, assim, tá antenado com o que tem hoje de inovação no mundo de tecnologia, porque o que é o futuro do mercado aqui, da assessoria nossa aqui, cara? A gente pode ver várias assessorias nascendo, ainda tem muito pouco, né? Mas o que é o futuro disso? Cara, é você agregar inteligência artificial pro processo. É você, cara, melhorar os teus fluxos, é você capturar clientes de outras maneiras, por outras vias. Experiência nova para o cliente É o você tempo ter serviço todo. diferente, é você ter serviços novos. Então, cara, o nosso mercado é muito dinâmico por conta disso. Como ele é muito pequeno, pô, se a gente for falar, cara, há 5 anos, há 10 anos a gente só distribuía bolsa. Há 5 anos a gente só distribuía fundos e renda fixa e bolsa. Agora, cara, a gente tá falando de consórcio, a gente tá falando de Bem que planejamento completo, né? financeiro, de banking, de open Cripto. finance, tudo, cara, tudo. Então, para você se organizar e ter todas essas caixinhas orbitando de maneira equilibrada, é complicado. A gente tá aqui para tentar ajudar também um pouco, e a gente tá, né, nascendo ainda, muito pequeno, mas estamos nascendo, e nossa proposta é essa. Mas poxa, se minha filha já tivesse 18 anos, cara, pô, pai, tô em dúvida entre essa e essa, qual que seria? Cara, vai para onde te dá pista, que você vai ter que fazer de tudo, vai aprender de tudo, vai forjar um caráter, meu amigo, Vai que, dar uma Vai que bagagem vai. muito rápida, né? que Legal. cara, assim, e vai te tirar sabe, da caixinha. Você Do lugar você vai comum. ter que ser obrigada a sair da tua zona de conforto e olhar o 360 graus. Zona de conforto é essa que muita gente que vem pelo cheque fica na zona de conforto, né? E, Exato. cara, o incômodo ele é necessário para quem quer dar a pernada, seja para um sócio, seja para um assessor que está começando, seja para um jovem. Então, cara, o jovem é o seguinte, ele tem que ter conhecimento e ele tem que ter conhecimento, desculpa, não é conhecimento sim, mas se eu puder dar uma dica que, cara, é análise crítica. Hoje em dia você tem tantas ferramentas para te analisar tudo, né? Ou, eu quero saber isso, tá bom, já tem a resposta pronta. Cara, senso crítico, meu. Se propõe a questionar e a entender a primeira e a segunda derivada. De tudo. De onde surgiu aquilo lá? Por quê? Mas tá bom. Essa pessoa vai conseguir falar com qualquer um. Essa pessoa vai conseguir ir muito além do que ela imaginou que ela poderia, mas, cara, tenha senso crítico, paciência e intensidade, cara. A coisa vai acontecer. E obviamente, né? Cara, seja uma pessoa idônea e seja uma pessoa que não pegue atalhos, cara. Não vem dos porque- Vai princípios, né? chegar. Para falar com o Bruno, Simetria, vocês vão ver aqui nos links do canal, da empresa dele, os contatos dele. Assim, se ele já fazia esse trabalho maravilhoso de mentoria dentro de uma estrutura fechada, via CLT, onde você tinha 5.000 leads por mês para tratar, imagine esse cara à disposição da gente o tempo todo, assim, vai ser fantástico. Então, a gente quer agradecer. O Vestcast está aqui de novo para levar para vocês informações simples, práticas sobre empreendedorismo, sobre educacional, sobre mercado financeiro. O Bruno, para mim, é uma referência sobre isso, é um consultor, hoje um consultor, né, mas já foi tanta coisa aí, engenheiro, economista, passou por um monte de lugares e agora, de novo, o grande prêmio da vida dele, que é ser papai, tá bom? Então, procure, se precisar. Esse vai ser o próximo, o grande desafio, né, cara? Que legal. Mais desafiador do que montar um CNPJ e falar com as Esse pessoas que dia já eu quero conhecem. ver você fazer bem feito. É. Gente, obrigado. Brunão, Muito agradecemos obrigado demais pelo aí. convite, cara. Foi uma baita alegria estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho. Dá pra gente falar muito mais. Tem umas histórias boas aí que não deu tempo de contar, mas depois a gente Bacana. A galera toma um falou que te café espera ali. no próximo. Não, vai Daqui ter um aninho eu mais. volto. Vai ter mais, não, um ano nada, vai ser antes. Assim, A gente o renova a conteúdo, safra aí e traga mais novidades. o conteúdo que o Bruno tem, gente, dá pra gente ficar aqui 5 horas, 10 horas conversando, que vocês vão aprender, tá? Muito com ele e sempre com essa linguagem simples, Boa. educativa, Pô, educacional. fico muito feliz de ter escutado essas palavras grande de vocês humano. e ter participado do nascimento da Vertic, né? Pô, eu ajudei na estruturação, não fiz nada, eu ajudei na estruturação do escritório com a Roberta na época, lembra? Você, Roberta, Rafo,
Todo Agora mundo- Pimenta. Todo mundo Vocês ali são que participou fantásticos. do processo, né, do projeto. Então, cara, assim, hoje o relacionamento de vocês tá com eles, mas, cara, o Raíza, o Bassa, o Turgante, que eram os meus primeiros sócios ali no começo, cara, assim, você vai abrir um relacionamento com 2, 3, 4 pessoas, cara, nunca mais vai acabar esse relacionamento. Verdade. Você, Ele o tem cara que falar confiou do- na tua palavra pra mudar de vida. Verdade. Tem Cara, que falar do Shedid, ele vai ficar com ciúme. Pô, Pô, você não esse falou do aí- Shedid, pô? Falou de todo O mundo. Aladim, Esse aí foi o- esqueceu do Aladim? esse aí, Porra. cara, foi o cara que eu mandei mensagem quando ele saiu lá pra XP, agora ele voltou, né? Mas quando ele É. saiu, eu falei, cara, perdemos um talentaço aqui, cara. Por que você fez isso, bicho? Deixamos a gente Ele voltou em órfão. Itagiba. Voltou, aquele grupo dele. É, legal demais, Bacana, cara. bacana. É Valeu, isso. gente. Muito Obrigado, gente. Um pelo grande convite. abraço. Até a próxima. Até mais.